Capítulo 501. Perdi a capacidade de ser enganado. Com Nagakin sendo libertado, os guerreiros restantes de Darkstar foram rapidamente cuidados. O escudo protetor formou um grande anel de batalha onde a morte era a única saída. Os mercenários sobreviventes arrastaram seus corpos crivados de ferimentos e se reuniram no centro do campo de batalha. Anxiao aumentou o número de funcionários, e os cerca de 100 mercenários contratados originais foram reduzidos a menos de 30 sobreviventes. Com o olhar passando por Erlous, Sylvia, os Volgas e Feidin, ele soltou um suspiro de alívio. Pelo menos todas as suas forças estavam intactas. O exército de máquinas estava espalhado por todo lugar, e quando ele instruiu os mercenários a recuperar as máquinas, muitos deles imediatamente começaram a reclamar. Com os ventos fortes anteriores, quem sabe para onde suas máquinas voaram? Acabamos de terminar uma batalha e você não pode ir muito longe e nos comandar. Apesar de suas reclamações, todos os mercenários ainda seguiram suas ordens obedientemente. Embora nem todos tenham testemunhado Anxiao usando a carta de invocação de personagem de Amis, o respeito podia ser visto claramente nos olhos dos mercenários que o viram. Anxiao pegou suas orelhas e pareceu um pouco irritado. Esses malditos mercenários, reclamando quando eu só pedi para eles pegarem algumas coisas. Os jogadores ainda são os mais profissionais. Desde que os recompense, eles desfrutam de qualquer sofrimento que eu lhes lance. Eles são muito melhores do que esses mercenários, eu realmente sinto falta deles. Erlous deu um passo à frente e entregou o canhão de Sherman. Despojos de guerra, para você. Os olhos de Anxiao brilharam enquanto ele segurava a arma de fogo em suas mãos. Depois de dar uma olhada na arma, ele a despiu e acenou com a cabeça enquanto observava o interior da arma. Este canhão não é tão ruim. De acordo com a introdução da interface, o nome do canhão era Triple-Core Poton Loop Cannon. Esta era uma arma que possuía uma especialidade de mestre de canhão, e qualquer mestre de canhão que equipasse a arma ganharia um efeito bônus. O projeto era raro, e ter a arma em mãos salvou Anxiao do trabalho de jogar por projetos. Anxiao seria capaz de derivar o projeto do canhão de loop de fótons e de núcleo triplo da própria arma. Este canhão veio na hora certa, pois Anxiao precisava de uma arma de fogo de energia leve no momento. Embora ele não fosse um mestre de canhão, ele seria capaz de equipar a arma com sua força mecânica. Acontece que as estatísticas de bônus concedidas não seriam comparáveis às de um mestre de canhão. Um Cannon Master era um causador de danos de longo alcance, e os jogadores recebiam os Cannon Masters em todas as masmorras. Os Cannon Masters eram uma parte importante da formação triangular tradicional, que incluía um tanque principal, DPS de alcance e controle de multidão. Anxiao também havia jogado mestre dos canhões antes, e além de disparar canhões, o mestre dos canhões dispararia mais canhões. Embora o DPS de um Cannon Master fosse aceitável, era muito singular e carecia de variação. Embora fosse muito divertido atirar com canhões o dia todo, ficava entediado facilmente depois de jogar por um longo tempo. Das 3 classes de mecânico, Anxiao preferia um mestre de maquinário, que era muito mais ágil. Guardando o canhão, Anxiao olhou para Sylvia e viu que ela não tinha muitos ferimentos. No entanto, quando ele se virou para olhar para Feidin, ele percebeu que Feidin estava coberto de sangue como se tivesse passado por uma batalha miserável. Você está bem? Anxiao perguntou. Shen Xing imediatamente ficou ansioso, recordando o comportamento usual de Feidin. Ela apressadamente forçou um sorriso caloroso. Eu estou bem. É que encontrei um inimigo. Sylvie interrompeu imediatamente. Isso mesmo. Eu pessoalmente vi você sendo derrotado, e aquele inimigo era realmente muito mais forte do que você. Eu estava preocupado com a sua segurança e é realmente ótimo que você esteja bem. Como você derrotou o inimigo? O sorriso de Shen Xing congelou imediatamente. Ela odiava o fato de não conseguir enfiar a boca de Sylvia antes de fechá-la com força. De todas as vezes possíveis, você apenas tinha que me fazer essa pergunta agora. Você não está tentando me empurrar para a morte? Uma ideia brotou de repente em sua cabeça, e ela disse com uma tosse. Eu não o derrotei. O inimigo era um super grau B e quase fui morto por ele. Você também sabe que não sou especialista em batalhas. Felizmente, um tufão repentino nos varreu e nos separou, salvando minha vida. Você é realmente sortudo. Sylvia lamentou. Ninguém duvidou de suas palavras. Afinal, todos aceitaram que sua sorte não era tão boa quanto a dela. Isso mesmo. Você é realmente sortudo, disse Anxiao enquanto batia fortemente em suas costas, forçando-a a tossir incessantemente quando um dano apóstrofo apareceu acima de sua cabeça. Sentindo dor nas costas, Shen Xing suprimiu sua frustração e forçou um sorriso. Vendo que Anxiao não duvidava de suas palavras, ela deu um suspiro de alívio. Ela finalmente foi capaz de enganar o Blackstar. Anxiao então chamou Nagakin, que estava ao lado, e agarrou o ombro de Shen Xing, não permitindo que ela escapasse. Shen Xing se contorceu desconfortavelmente e disse, você pode me soltar? Pare de agir. Anxiao revirou os olhos. Você não pode me enganar. Shen Xing começou a suar frio e tentou encontrar uma brecha em suas palavras. No entanto, ela simplesmente não conseguia localizar nenhum. Ela obviamente não cometeu nenhum erro. Você está errado. Eu sou Feidin. Ela tentou explicar suas dúvidas com um sorriso. Anxiao ergueu uma sobrancelha e sussurrou no ouvido de Shen Xing. Já disse antes.
Se você realmente escapou, não gostaria de me conhecer. O coração de Shen Xing disparou. Nesse momento, Nagakin se aproximou e Yan Xiao deu um tapinha nos ombros de Shen Xing com um sorriso. Pare de lutar. Com um super grau aqui, é impossível para você escapar. Não acho que você queira apanhar dele, certo? Shen Xing cerrou os dentes e parou de fingir. Como você me reconheceu? Ao ouvir isso, Yan Xiao ficou com uma cara de desamparo. A interface já havia exposto sua identidade, e seria impossível para ele ser enganado, mesmo se quisesse. Ele não poderia fingir ignorância e brincar com ela, certo? Ele também estava em desespero. Shen Xing não tinha mais nenhum truque na manga e ela não conseguia pensar em uma maneira de escapar. Olhando para Yan Xiao com ódio, ela fantasiou uma centena de maneiras diferentes de torturar Yan Xiao até a morte. Como ela já havia sido descoberta, ela poderia muito bem desistir do controle do corpo. Era melhor do que ser reprimido à força por outros. A consciência de Fei Jin voltou, e depois de fazer alguns alongamentos, ele balançou a cabeça com um sorriso. Eu sabia que você seria capaz de me reconhecer. Você é realmente sortudo. Mesmo depois de assumir o controle do corpo, ela não destruiu sua consciência, disse Yan Xiao com um toque de inveja. Luke Glow foi verdadeiramente derrotado. Fei Jin riu em resposta. É realmente muito agradável comunicar-me com ela. Eu a entendo bem e ela também está completamente ciente dos meus pensamentos. Também podemos entender como a outra parte pensa. Eu terei que te parabenizar por encontrar uma alma gêmea. Por que você não casa com ela? Então minha missão estará completa. Yan Xiao balançou a cabeça e de repente congelou no lugar. Espere um minuto. Não pode estar certo. A conclusão perfeita para a missão de Fei Jin não pode ser ele permitir que ela ataque a si mesmo. Fei Jin apontou para a cabeça dele e disse desamparado, não vou transmitir como ela está repreendendo você. Yan Xiao riu secamente e soltou, se distanciando do Fei Jin. Ele então agarrou o cabelo de Sylvia para limpar suas mãos. De repente, ele não sentiu vontade de estar muito perto de Fei Jin. Enquanto conversava casualmente, Yan Xiao olhou a hora e já era hora de Ember voltar. Naquele momento, Yan Xiao percebeu um problema sério. Enquanto a luta terminava, o escudo protetor ainda estava levantado e isolando a região. Se ele não pudesse partir, ele não seria capaz de cercar Ember de acordo com seu plano. Este problema só poderia ser resolvido pelo grupo financeiro Noriose. O protetor definitivamente estava olhando por perto, e Yan Xiao sentiu que era necessário ter uma boa conversa com o protetor. Junto com Nagakin, Yan Xiao encontrou o protetor e mostrou sua intenção de que o escudo protetor fosse aberto. Sem nem mesmo pensar nisso, o protetor rejeitou o pedido de Yan Xiao. Ainda há um membro do Darkstar vivo, e ele está correndo de volta. Se você não abrir o escudo protetor, não seremos capazes de lidar com ele, disse Nagakin. Eu sei, respondeu o protetor com indiferença. Portanto, não abrirei o escudo protetor antes que o inimigo vá embora. Todos vocês podem ficar aqui até que eu confirme que esta batalha acabou completamente. Você está tentando proteger alguém do Darkstar? Nagakin ficou furioso. Minha responsabilidade é proteger Noriose. Devo abrir o escudo protetor para que todos vocês possam continuar a destruir a cidade. Não desejo ver ninguém causando problemas em Noriose. Depois que esse incidente acabar, nosso grupo financeiro buscará uma compensação de Godora. Os olhos do protetor se estreitaram. Já que ele não poderia salvar a Nur, ele não teve escolha a não ser desistir. No entanto, isso não significava que ele estaria do lado de Godora. A blindagem protetora não deve ser aberta, aconteça o que acontecer. Esse era o resultado final dos escalões superiores de seu grupo financeiro. Seu grupo financeiro não desejava que nenhum outro lutador superior do Darkstar morresse ali. Capítulo 502, Choque Darkstar. Embora Noriose não desejasse provocar ambas as partes, não havia necessidade de eles atenderem completamente às demandas de ambas as partes. Embora essa ação deles pudesse resultar em conflito com Godora, não era muito grave e estava dentro de uma faixa aceitável. O grupo financeiro ainda pretendia pedir indenização a Godora. Com uma importante figura da Darkstar morta, Godora estaria mais disposto a se comprometer em outras áreas. Além disso, era impossível para Darkstar fazer qualquer forma de compensação, mas Godora, sendo uma civilização legal, seria definitivamente uma boa pessoa e manteria as regras. Enquanto Nagakin ainda queria persuadir o protetor, Yan Xiao parou e não disse mais uma palavra. Yan Xiao percebeu que era impossível para o grupo financeiro recuar e apenas desistiu de seu plano de cercar Ember. Embora fosse um desperdício seu disfarce anterior ter perdido efeito, Yan Xiao estava acostumado a que a situação mudasse a qualquer momento. No mínimo, tudo saiu bem perto de seu plano. Como não podemos lutar? Esta missão está quase no fim e não seremos mais perseguidos? Yan Xiao pensou consigo mesmo. Olhando para o céu, uma nuvem negra podia ser vista flutuando acima dele e a figura de Ember podia ser vista. Ele finalmente voltou correndo, olhando para o campo de batalha miserável através do escudo protetor. Ember estava visivelmente chocado. Com seu olhar varrendo o campo de batalha, seus olhos se fixaram repentinamente no cadáver de Anur, e o choque em seu rosto se transformou em medo. Talvez não seja completamente inútil atrair Ember de volta. Permitir que ele veja o cadáver de Anur e dar-lhe um golpe psicológico também não é tão ruim. Alguns minutos antes, Ember seguiu as instruções de Anur e acelerou em direção ao campo de batalha. Ele estava ansioso para mergulhar na batalha para que pudesse compensar a missão que falhou. Com a velocidade do professor, é impossível para qualquer inimigo lutar para se livrar dele, e será impossível para a Estrela Negra escapar como antes. Podemos finalmente nos livrar dele hoje. Pensando nisso,
Ember estava cheio de expectativa e entusiasmo enquanto avançava alegremente. No entanto, a cena diante dele foi completamente diferente de suas expectativas. Ele nunca poderia ter imaginado que seu professor invencível seria derrotado e até morto. No instante em que viu o cadáver de Anur, Ember ficou completamente atordoado e um arrepio percorreu sua espinha. Como foi possível matar Anur? Ember imediatamente pegou seu comunicador e discou o número de Anur. Dududu. Os poucos segundos de espera pareceram uma eternidade e, quando a ligação finalmente foi completada, a imagem exibida na tela não era de Anur, mas de Anxiao soltando uma risada maníaca. Você está surpreso? Você está chocado? Ember estava realmente chocado. Por que é você? Oh, você não gosta do meu rosto bonito? Anxiao riu antes de mudar seu rosto para o de Anur. Enviando um beijo voador, ele continuou. Que tal esse rosto? Caixa. A tela começou a rachar. Ember quase quebrou seu comunicador de raiva. Sua esperança final acabara de ser destruída. Anur estava realmente morto. Numerosas emoções encheram seu coração. Descrença, raiva, pânico, tristeza. Se o inimigo conseguiu tirar Anur, significa que ele também estava em perigo. Eu sou o único que sobrou. Não posso ficar para trás para lutar e deixar todos os nossos soldados morrerem aqui. Ember cerrou os dentes e escapou em sua nuvem negra. A situação precisava ser relatada aos escalões superiores. Escapando enquanto relatava a situação a seus superiores, a notícia que ele relatou gerou uma comoção explosiva entre os escalões superiores da Estrela Negra. Os escalões superiores da Darkstar estavam preparados para ouvir um relatório da missão sendo cumprida, mas nunca esperaram ouvir um pesadelo como esse. Nenhum deles esperava que Anur morresse nessa missão, que eles tinham certeza que teria sucesso. Enviando 2 supers grau de calamidade de uma vez, todos os escalões superiores sentiram que a missão era um sucesso garantido. No entanto, esta notícia interrompeu completamente seus planos. As forças da Darkstar foram diminuindo com o tempo. Durante seu auge, Darkstar tinha 8 Calamity Grade Supers, e Anur era um deles. Ele era uma figura altamente respeitada na organização. No entanto, as batalhas ao longo dos anos feriram e mataram a maioria desses especialistas. Antes daquele dia, apenas 2 dessas 8 figuras haviam permanecido, e Anur era um deles. Além dessas 2 figuras, todas as outras supers de grau A eram novos rostos que eles estavam preparando. Perder tal figura foi definitivamente um grande golpe para Darkstar. A taxa na qual os Calamity Grade Supers eram preparados não conseguia acompanhar a taxa em que estavam sendo mortos. Na organização, o Calamity Grade Supers já era extremamente raro. Em menos de um minuto, os escalões superiores da Darkstar deram uma ordem de emergência para Ember. Desista da missão e deixe Noriose imediatamente. Enviaremos uma frota para buscá-lo. Depois de perder um membro importante da organização, não podemos nos dar ao luxo de perder outro. Originalmente, ele tinha sido o único a perseguir, mas os papéis foram invertidos, e ele agora era o grupo em fuga. Ember ficou indignado com sua perda, mas não teve escolha e só conseguiu engolir sua indignação. Desligando seu comunicador, Ember escapou em alta velocidade e não se atreveu a demorar um segundo, com medo de que o inimigo pudesse alcançá-lo. Na verdade, era impossível para Anxiao e os outros deixarem o escudo protetor. Aqueles de Noriose desejavam que Ember sumisse o mais rápido possível, e Ember não sabia que não havia ninguém o perseguindo. Uma hora depois, o escudo protetor foi retraído e os pilares dourados voltaram para o subsolo. Noriose finalmente retraiu o escudo protetor. Isso também significava que o grupo financeiro tinha certeza de que a batalha havia terminado. Sua vigilância mostrou a frota de Darkstar pegando Ember antes de partir imediatamente, e todos do grupo financeiro soltaram um suspiro de alívio. Embora eles tivessem alguns milhares de navios de guerra ao redor de Noriose, era melhor que eles não se engajassem na batalha. Com as tropas que o perseguiam em retirada, Anxiao sabia que a missão de Nagakin estava concluída. Quando Gudor enviasse seus reforços, a missão estaria concluída. Livrar-se de um Anur já era um bom negócio para eles. Apesar de a batalha ter acabado, os efeitos da batalha apenas começaram a aparecer. Com um supergrau da Darkstar morrendo, Godora definitivamente prestaria muita atenção a este evento, e todo o Shattered Ring estaria de olho nesta notícia. Enquanto inúmeras pessoas morriam cada segundo, havia diferenças entre as pessoas. A morte de um supergrau de calamidade foi naturalmente muito mais significativa do que a morte de um indivíduo comum. Além disso, com ele usando as habilidades de Amis definitivamente ficaria muito curioso. No entanto, nada disso era importante no momento. Lidar com os membros do grupo financeiro Noriose era o que eles precisavam enfrentar. Depois que Anxiao e os outros foram libertados de sua situação difícil, eles foram imediatamente solicitados a encontrar os escalões superiores do grupo financeiro. O grupo financeiro estava se preparando para acertar suas contas e eles tiveram que dar ao Noriose uma quantia adequada de compensação. Capítulo 503, Refeito e Plano. O protetor levou todos para outra cidade em um avião. No meio da cidade havia um arranha-céu. Mesmo na cidade de ferro que estava cheia de edifícios, o arranha-céu se destacava como um dedo do meio sendo apontado para o céu. No pico do arranha-céu havia um heliporto protegido por uma tampa transparente. A cobertura foi se abrindo gradativamente e a aeronave pousou no heliporto. Do heliporto até o interior do prédio, vários soldados estavam alinhados ao lado. Anxiao e os outros seguiram o protetor e entraram no nível superior do luxuoso arranha-céu. Um homem estava sentado no sofá com as costas voltadas para a multidão que havia entrado na
sala. Ele estava olhando para uma parede de telas holográficas com as cenas do campo de batalha sendo exibidas nelas. Veja o que você fez no meu planeta. Depois de pressionar um botão, o sofá se virou sozinho para encarar Anxiao. Depois de ver sua aparência, Anxiao sentiu que parecia extremamente familiar. De repente, Anxiao se lembrou de ter visto uma foto dessa pessoa diante dele, alguns dias atrás. Ele ainda estava jogando um jogo de gato e rato com a Esopo. Esopo havia pedido que ele roubasse um acessório. Depois de pedir a Pili para fazer uma busca, Anxiao descobriu que o acessório era algo que o chefe do grupo financeiro nórdico havia comprado para sua esposa. A pessoa à sua frente era o chefe do grupo financeiro. Como ele foi chamado de novo, Rockface. Eu sou o dono deste planeta, disse o homem com voz calma. Eu sei quem você é. Nagakin de Godora, Wilsander de Floating Dragon e Blackstar também de Floating Dragon. Por pertencer ao Floating Dragon na superfície, o Blackstar Mercenary Group foi considerado parte do exército do Floating Dragon. Anxiao não se incomodou muito com isso, já que o status de ser parte do dragão flutuante sempre trouxe mais benefícios do que desvantagens. Permitir que seu grupo mercenário fosse unido a uma facção gigantesca foi extremamente útil para o crescimento e a fama de seu grupo mercenário. Eu entendi aproximadamente o que aconteceu, e não estou interessado na batalha entre Godora e Darkstar. No entanto, suas ações resultaram em danos ao meu planeta, e Godora não tem o direito de implantar seu exército em meu território. Exijo uma explicação de todos vocês e uma compensação adequada. Meus subordinados estão atualmente calculando o dano exato, e devemos negociar os detalhes depois que eles forem feitos. Rockface não deu aos dois a chance de interromper e falou sem permitir que ninguém o refutasse. Vou relatar este assunto à sede, e Godora vai compensar suas perdas. Blackstar é apenas um mercenário que contratei, e suas ações fizeram parte do meu pedido. Godora nunca vai enganar nossos amigos, e Godora vai recompensá-lo em seu nome. Com Anur sendo morto, Nagakin estava de muito bom humor. Para um oficial de seu nível, agir definitivamente resultaria em destruição, e definitivamente haveria pessoas para limpar depois deles. Ele nunca havia pensado em escapar do pagamento de indenizações antes. Como Rockface tinha conexões extremamente boas e um relacionamento muito bom com algumas civilizações do Shattered Ring, Godora também não estava disposta a ofendê-lo. Não se preocupe, nunca tive a intenção de pedir uma compensação a ele. Ao ouvir isso, Rockface olhou para Anxiao com um sorriso, e seu tom tornou-se mais gentil. Dê meus cumprimentos a Amis. Ele realmente não está pedindo uma compensação? Anxiao imediatamente sentiu boa vontade em relação ao Rockface. Você conhece Amis? Ah, quem no Anel Estelar Despedaçado não conhece o Imperador Dragão? Rockface disse com uma risada. Eu lidei com o dragão flutuante algumas vezes. Ouvi dizer que Esopo queria que você roubasse algo meu, mas você o pegou. Ah, muito bem. Anxiao chegou a uma conclusão. Descobriu-se que Rockface conhecia a Esopo. Não admira quem tenha havido uma brincadeira dessas. No entanto, Anxiao não achou nada estranho. Depois de estar vivo por tantos anos, Esopo era uma figura lendária, e suas conexões eram extremamente profundas com seus amigos espalhados por todo o universo. Com as habilidades de Esopo, as figuras de quem ele fez amizade eram naturalmente aquelas com autoridade e poder. Já que Amis havia levado a Esopo de volta, o dragão flutuante definitivamente receberia um grande impulso, e suas forças ocultas definitivamente seriam expandidas. Na verdade, a atitude calorosa do Rockface não era inteiramente por causa de Esopo. Ele sempre forneceu recursos para o dragão flutuante, mas raramente pedia algo em troca, tratando isso como uma forma de patrocínio. Rockface não era o único grupo financeiro que estava fazendo isso, e havia pelo menos 20 grupos financeiros diferentes patrocinando a Amis. Quando Amis construiu a Ilha do Dragão Flutuante pela primeira vez, ela divulgou um aviso de que queria dinheiro, e vários grupos financeiros se aglomeraram para lhe dar dinheiro imediatamente. Depois de tantos anos, muitos grupos financeiros ainda mantinham seu status de patrocinador. Do contrário, com a terrível situação de gerenciamento do Floating Dragon, teria sido impossível para eles suportar toda a manutenção, reparos e outras despesas. Atrás de cada um dos 4 além das Supers de Graua no Shattered Ring estavam vários grupos financeiros. Uma organização poderosa sempre atrairia um grande número de patrocinadores dispostos. Assim, esses seres poderosos nunca precisaram ter medo de ir à falência. Muitos dos grupos financeiros do universo haviam passado do estágio de acumulação de riqueza e, se não fossem capazes de converter sua riqueza em influência ou em algo útil, sua riqueza não seria mais do que uma série inútil de números. Investir seu patrimônio em organizações que abrigavam potências era a melhor opção para eles. Para alguém como Amis, não era mais ela pedindo dinheiro a outros, mas outros tomando a iniciativa de oferecer dinheiro a ela. Aceitar ou não o dinheiro dependia de seu humor. Enquanto alguém se tornasse suficientemente poderoso, muitos problemas seriam resolvidos facilmente. Ao mesmo tempo, porém, as ações e palavras de alguém também assumiriam mais responsabilidade. Nas versões posteriores, alguns sindicatos teriam o direito de cooperar com os grupos financeiros para obter recursos e fundos. O impacto da presença dos jogadores no Galaxy tornou-se cada vez mais profundo, e havia cada vez mais caminhos para ambas as partes interagirem. A influência que tiveram no mundo foi extremamente dinâmica e realista, permitindo assim que os jogadores se mantivessem apaixonados pelo jogo.
Eu ouvi sobre sua chegada assim que você pisou em Noriose. Conhecê-lo pessoalmente. Você é ainda mais poderoso do que nas lendas. Rockface tomou a iniciativa de estender a mão e Anxiao apertou sua mão, sorrindo sem dizer uma palavra. Um pensamento de repente surgiu em sua cabeça. Seus planos para a versão 2.0 exigiriam uma grande quantidade de ouro. Para manter milhões de jogadores em seu grupo de mercenários, o hardware de seu grupo de mercenários deve ter uma atualização completa e todo esse dinheiro necessário. Se ele pudesse imitar Ames e encontrar patrocinadores, seria muito mais fácil em sua carteira. Como Anxiao estava acostumado a ser um lobo solitário em sua vida anterior, ele tinha apenas uma vaga compreensão dos acordos entre as guildas e os NPCs. No entanto, Anxiao nunca havia feito uma tentativa e precisava ganhar todo o dinheiro necessário para seu plano. Nesse momento, uma nova ideia surgiu em sua mente. Talvez a influência de uma facção seja maior do que penso. Até então, o principal negócio de Anxiao era ganhar o dinheiro do jogador para atualizar a si mesmo e sua facção. No entanto, ele poderia improvisar um pouco e fazer com que os NPCs lhe dessem dinheiro enquanto o obtinham dos jogadores. Com esse lampejo de inspiração, um plano novo e emocionante começou a se formar em sua cabeça. Embora o plano não fosse viável por enquanto, aumentaria muito os benefícios que os jogadores poderiam dar a ele quando a versão 2.0 fosse revelada. Claro, isso se baseava em tudo correr de acordo com seu plano. Excelência Rockface, disse Anxiao. Na verdade, tenho algo que desejo solicitar e espero que possamos encontrar algum tempo para discutir o assunto. Tudo bem? Vou te dar meu número pessoal. Rockface acenou com a cabeça. Depois que este assunto terminar, podemos conversar sobre isso em detalhes. Uma conclusão foi feita sobre a questão da compensação. Godora seria o encarregado de pagar por todas as compensações. Rockface então arranjou uma fortaleza completamente segura para eles ficarem. Antes que os reforços de Godora chegassem, todos eles deveriam ficar lá. Arosia se encontrou com Alvin e os outros. Alvin ficou extremamente grato por ter conseguido escapar da morte. E o mago do teletransporte foi embora imediatamente após receber seu pagamento. Ele não queria ter nenhum relacionamento com aquelas pessoas infelizes. Nos dias que se seguiram, as notícias dessa grande batalha começaram a se espalhar rapidamente e as manchetes dos vários meios de comunicação estavam ficando cada vez mais exageradas. Os detalhes da batalha não foram divulgados e os vários artigos relataram apenas uma pequena parte da batalha e o resultado. Embora a infame Darkstar não fosse a organização mais poderosa na lista de organizações do mal dentro do Shattered Star Ring, era a mais radical. Ele destruiu muitas civilizações dentro do sistema estelar Garton e fez com que inúmeros cidadãos perdessem suas casas. No entanto, raramente havia notícias de uma batalha frontal com Darkstar, já que eles geralmente se infiltravam em várias civilizações furtivamente. Desta vez, um membro poderoso da Darkstar morreu aos olhos do público, e foi uma ocasião verdadeiramente alegre. Com a notícia se espalhando, Anxiao recebeu várias notificações de aumento de sua estatística de renome em sua interface. Assim como antes, sua estatística de renome aumentou em vários grupos de estrelas, e seu nível de renome atingiu, ligeiramente famoso, na maioria das regiões. No Garton Star System, onde ele era mais ativo, seu nível de renome já havia atingido o nível de bem conhecido. Aos olhos da maioria dos residentes galácticos, a força de Ames era o único pilar de sustentação de todo o dragão flutuante. No entanto, seus subordinados não tinham muita fama e raramente agiam fora do Floating Dragon. Nesse aspecto, o dragão flutuante era muito inferior aos poderes dos outros três além das superas de grau aos outros três, além dos superiores grau A, todos tinham numerosos especialistas sob seu comando, sendo seus soldados as elites das elites. No entanto, Ames tinha apenas alguns gatinhos como subordinados. Para as organizações dos outros três além das superiores grau A, mesmo que não tivessem seu líder, sua organização ainda seria uma existência tirânica. Durante o incidente anterior, quando Rames destruiu a nave-mãe de Darkstar, a maior parte do foco estava na força de Ames, bem como no novo membro do dragão flutuante, Estrela Negra. No entanto, as notícias desta vez mostraram a força do Blackstar, e muitos dos residentes e organizações galácticas tiveram o mesmo pensamento. Ames finalmente tem um oficial competente. Sig, realmente não é fácil. Godora foi mais claro sobre os detalhes de todo o evento. De acordo com o relatório de Nagakin, a divisão de inteligência do Departamento de Guerra de Godora imediatamente atribuiu maior importância a Anxiao. Junto com o incidente quando eles capturaram a nave-mãe de Darkstar, esta foi a segunda vez que Blackstar desferiu um golpe em Darkstar. Assim, pode-se dizer que ele está do lado de Godora. Além disso, Anxiao também ajudou Nagakin a matar a Nur e deu-lhes uma grande ajuda. Depois de lutar junto com Anxiao, Nagakin também o tratou com grande importância. Naqueles poucos dias, Anxiao construiu especialmente seus laços com Nagakin. Essa também foi a razão pela qual ele aceitou esta missão. Construir laços com Nagakin significava que ele teria um canal direto para os escalões superiores de Godora. Depois de esperar alguns dias, a frota de Godoran chegou a Noriose e todo o evento finalmente acabou. Nagakin levou Alvin para o pier onde a gigantesca frota de Godoran estava esperando. Antes de partir, Alvin tomou a iniciativa de apertar a mão de Anxiao. Você salvou minha vida e eu lhe devo um favor. Se você precisar da minha ajuda, com certeza farei o meu melhor para ajudá-lo. Nagakin também expressou sua gratidão a Anxiao. É realmente uma experiência agradável trabalhar com você, e o Departamento de Guerra vai pagar sua recompensa. Espero que tenhamos a chance de trabalhar juntos novamente. Anxiao sorriu. Não se preocupe, nos encontraremos novamente
em breve. Nagakin ficou chocado por um momento e pensou que Yan Xiao estava apenas sendo educado. Ele então embarcou na nave com Alvin, e a frota rapidamente desapareceu no espaço. Sublinhado, o pedido de Nagakin foi concluído. Você recebeu 5.800.000 de experiência, 240.000 enas, mais 850 de relacionamento com a facção Godora. Civilização Godorana, respeito, 3.196.000. Mais 30 favorabilidade de Nagakin, mais 30 Alvin favorabilidade. Sublinhado. Adicionando cerca de 2.000 pontos de favorabilidade de facção e elevando meu relacionamento com Godora ao respeito. Isso não é tão ruim. Originalmente, Nagakin teria ficado aleijado e Alvin não teria sobrevivido. O destino desses dois indivíduos foi mudado por ele. Então Darkstar definitivamente prestaria mais atenção nele. Quem sabia que tipo de reação eles teriam? Onde estamos indo? Erlous perguntou, e todos olharam para Yan Xiao. Yan Xiao coçou o queixo. Antes de a nova versão ser lançada, ele tinha dois objetivos. O primeiro foi seu avanço. Com seu avanço sendo completo e ele sendo mais livre, era hora de trabalhar em direção ao seu segundo objetivo, preparar-se para a versão 2.0. Este foi um grande projeto. Deixe-me conhecer o que fez primeiro. Capítulo 504, obtendo investimentos. Então, que pedido você tem? Estrela Negra do Dragão Flutuante. Yan Xiao estava mais uma vez sentado na luxuosa propriedade Roque fez, mas desta vez, foi um encontro privado entre os dois. Eles estavam sentados frente a frente com os servos que lhe serviam chá. Depois de algumas gentilezas, Roque fez foi direto ao ponto. Meu tempo é precioso. Por favor, deixe-me saber se você tem algum pedido. Yan Xiao baixou o copo e se inclinou para a frente. Serei direto então. Meu grupo de mercenários é a equipe de campo do Dragão Flutuante, e estamos operando há 1 ano e meio. É hora de meu grupo de mercenários se expandir, com o prestígio de Ames em meus ombros. Não posso continuar a ter pequenas batalhas e escaramuças. Blades e Ski Ring devem ser o alvo do meu Black Star Mercenary Group. Quanto mais forte for a equipe de campo, mais forte será o dragão flutuante. Portanto, preciso de alguns fundos para me sustentar. Quero construir uma fortaleza que pertença ao meu grupo mercenário e não alugar um ponto de encontro temporário. Seu plano de preparação para a versão 2.0 era expandir seu acampamento antes de puxar todos os jogadores do planeta Aquamarine para seu grupo de mercenários durante o desastre de mutação. Godora e Darkstar seriam seus concorrentes, e Yan Xiao queria dar aos jogadores uma terceira escolha. Além do caminho justo e mal original, Yan Xiao queria fornecer o caminho neutro. Como tal, havia um grande problema que ele enfrentou. Para conter milhares ou milhões de jogadores, o tamanho de seu acampamento teria que ser bastante aumentado. Caso contrário, ele não seria capaz de atrair novos membros. O fator mais importante para atrair jogadores são os benefícios. Mesmo se o programa de Boom It Dog fosse capaz de fazer lavagem cerebral em um grande número de espectadores para serem atraídos por grupos mercenários, seria difícil manter seu interesse por muito tempo. Assim, era fundamental para ele fornecer aos jogadores missões e recursos. Com relação a isso, Yan Xiao já tinha um plano. Ele havia criado o grupo de mercenários para que pudesse ser o intermediário para distribuir as missões e formar a ponte entre os jogadores e os clientes. Ao mesmo tempo, ele poderia pedir emprestados os recursos quase infinitos da missão para preparar sua própria facção e manter os jogadores em seu acampamento enquanto constrói a reputação de seu grupo de mercenários. Além de tirar vantagem dos grupos de mercenários, ele também pretendia usar os recursos do NPC para trazer mais benefícios. Além dos recursos dados pelas missões, outro ponto importante era o produto especial de uma facção. Além de atrair investimentos, conhecimento de classe e habilidades, produzir máquinas seria a sua especialidade. No entanto, seria impossível para ele cumprir um grande pedido sozinho e ele teve que considerar o problema da produção em massa. Ele precisava formar sua própria linha de montagem e construir sua própria fábrica. Com seu conhecimento e habilidade atuais, ele seria capaz de quase criar uma linha de montagem. Assim, o segundo problema surgiria: onde ele deve colocar a linha de montagem? Depois de aceitar tantos jogadores, seu grupo de mercenários precisaria de um grande ponto de encontro fixo que fosse semelhante à cidade principal de sua facção. Do contrário, não conseguiria incitar o sentimento de pertença em todos os jogadores. Somente depois de construir sua própria cidade principal, suas forças pareceriam um exército de verdade. No entanto, a localização, segurança, recursos e funções deste ponto de encontro eram todos problemas. Assim, surgiu o terceiro problema: transporte. Com os membros sob sua responsabilidade explodindo em números, sair em missões seria um problema. Seria ridículo para os jogadores alugar um navio sempre que desejassem viajar e não era benéfico para atrair os jogadores para sua cidade principal. Ele precisava ter uma nave espacial que pertencesse à sua facção. Do contrário, ele precisava chegar a um acordo de longo prazo com algumas agências de viagens galácticas. Esses eram apenas os problemas fundamentais e ainda havia muitos outros pequenos problemas que ele enfrentaria ao longo do caminho, como encontrar um fornecedor estável de materiais, entrar em contato com uma empresa de construção e assim por diante. Expandir sua facção era o mesmo que expandir as operações de uma empresa. Se ele quisesse expandir seu escopo de influência, ele teria que preparar muitas coisas em grandes quantidades, e tudo isso exigia dinheiro. Junto com a recompensa de Nagakin, Yan Xiao tinha cerca de 500.000 enas restantes. Depois de uma série de cálculos, Yan Xiao realmente descobriu que toda sua riqueza era bastante patética, e seu coração doeria se ele tivesse que desembolsar as despesas necessárias para a expansão de sua facção. Assim, ele decidiu se encontrar com Roque Face e conversar com ele sobre a questão de investimentos, expandindo a escala da equipe de campo.
Os olhos de Rockface se estreitaram. Este é o pedido de Ames? Você deve entender que Ames nunca se importaria com esses assuntos, respondeu Anxiao. Eu sou o responsável pela equipe de campo. E este é meu próprio plano. Eu sabia que não era a ideia dela, disse Rockface com um sorriso que não parecia um sorriso. Quanto dinheiro você quer? Quanto você está disposto a dar? Anxiao jogou a pergunta de volta. Rockface mudou imediatamente de assunto. Até agora, eu forneci 9 patrocínios para Floating Dragon, um total de cerca de 24 milhões. E este não será o número final. Pretendo continuar patrocinando Floating Dragon. Jenny e eu podemos ser considerados velhos conhecidos, e os benefícios que ela me traz são a razão para que eu não vacile em meu investimento. Aproveitando o prestígio da Ames, posso obter um lucro que é para minha satisfação. Depois de dizer essas palavras, ele ficou quieto e olhou para Anxiao com um sorriso, obviamente esperando que Anxiao dissesse que tipo de benefícios ele poderia oferecer. Ao investir no Floating Dragon, ele ganhou o reconhecimento de Jenny e desfrutou de uma parte da influência de Ames. Ele então emprestou a influência para atividades ou negociações políticas. Era equivalente a trocar seu investimento por influência e usar a influência para ganhar dinheiro. A quantidade de dinheiro que ele conseguiu ganhar definitivamente excedeu seu investimento inicial. Esses retornos só poderiam ser obtidos se ele investisse na sede da Floating Dragon, porque ele deveria fazer um investimento no Floating Dragon's Fiel Team. Além disso, esse era o plano pessoal de Anxiao. Ele só forneceria dinheiro se fosse o plano de Ames. Blackstar não merecia tanto respeito. Anxiao sorriu e disse de repente, eu acredito que você tem minhas informações em suas mãos. Se for esse o caso, você deve saber que tem um bando de guerreiros imortais sob mim. Sim, Rockface acenou com a cabeça. Também percebi que eles não estão com você agora. Eles são mercenários natos, e seu número excede muito a sua imaginação. Eu conheço todos eles, e expandir meu grupo de mercenários também inclui expandir meu número. Não preciso contratar nenhum outro mercenário no mercado. Com seu investimento, poderei expandir rapidamente minhas forças e me tornar um grande grupo de mercenários. Naquela época, eu lhe darei benefícios satisfatórios. Mesmo se você tiver aprovação de Jenny, você precisará do aparecimento das tropas do dragão flutuante para ajudá-lo a persuadir a outra parte às vezes. Certo? Que tal um grande grupo de mercenários disposto a aceitar seu aluguel privado sem nenhum custo? Anxiao revelou seletivamente alguns detalhes de seus planos. Para persuadir outras pessoas a investir, ele naturalmente teria que pintar um quadro dos possíveis benefícios. Enquanto o mercado de ações existia no Galaxy, um grupo de mercenários estava longe de entrar nele. Assim, ele naturalmente não tinha o direito de ganhar algo sem arriscar nada por si mesmo. Ele não teve medo de revelar a existência de jogadores. Os jogadores entrariam na Galaxy eventualmente, e então seriam expostos a todos. Uma vez que o Galaxy estava atualmente passando por uma atualização, mesmo que ele contasse ao Rockface algumas informações, a outra parte não seria capaz de fazer nada porque era impossível encontrar qualquer jogador por enquanto. Este era seu novo plano, permitindo que os NPCs reconheçam o potencial dos jogadores e atraiam seus investimentos. Naquele momento, ele estava apenas testando sua ideia para ver a viabilidade de seu plano. Rockface mergulhou em pensamentos profundos e não disse uma palavra. A sugestão de Anxiao realmente o interessou. Ajudar o Floating Dragon a construir sua equipe de campo pode ser um bom plano. Embora Blackstar fosse um membro do Floating Dragon, ele não confiava na Blackstar o suficiente para investir sem qualquer preocupação. Anxiao achou que teria que esperar muito tempo. No entanto, Rockface tomou uma decisão menos de 10 segundos depois. Não vou investir. Que pena. Anxiao balançou a cabeça. Você perdeu um investimento que poderia lhe trazer benefícios infinitos. Naquela época, Rockface acrescentou, no entanto, posso lhe dar um empréstimo. 4 milhões enas e um limite de 3 anos. Por conta do Floating Dragon, vou lhe dar um plano de juros simples. Se você devolver o dinheiro dentro de um mês, não cobrarei juros. Me pagando de volta depois de 1 ano e antes de 2 anos. Cobrarei juros de 10%. Mais de 2 anos e antes de 3 anos, juros de 20%. Acima de 3 anos, os juros de 40%. Estas são as minhas condições. A boca de Anxiao se contraiu. Essa taxa de juros foi realmente explosiva. Se passasse de 3 anos, era o suficiente para fazer sua calça explodir. Não era diferente de tomar empréstimos de agiotas a essa taxa. Além disso, isso se devia ao fato de ele pertencer ao Floating Dragon. Do contrário, teria sido impossível para Rockface emprestar-lhe algum dinheiro. Ser rico é realmente, tudo bem, eu concordo. Anxiao acenou com a cabeça. Ele não estava preocupado em pagar o empréstimo. A versão 2.0 seria lançada dentro de 1 ano. Enquanto os jogadores voltassem, Anxiao provavelmente contaria dinheiro a ponto de seu cérebro sofrer câimbras, sem falar na devolução do empréstimo, mesmo que ele quisesse comprar todo o grupo financeiro no Ryose. Tosse, ele ainda não teria como pagar. Rockface pegou seu comunicador e enviou-lhe um contrato, com ambas as partes assinando seus nomes. O contrato tornou-se juridicamente vinculativo. Na maioria das civilizações, este contrato estaria protegido pela lei. Em sua vida anterior, houve algumas guildas que não desejaram pagar suas dívidas. Isso fez com que sua favorabilidade despencasse com todas essas civilizações, e seu limite superior de favorabilidade com essas facções foi definido para 2.999 pontos. Isso significava que eles nunca seriam capazes de atingir o nível de respeito. Além disso, seu nível de confiança pessoal também foi reduzido e eles não poderiam mais pedir emprestado. Em casos graves, eles até acabaram como fugitivos. Se uma guilda quisesse fazer um empréstimo, seria necessário muito esforço para aumentar a favorabilidade de uma facção. Se eles não devolvessem o dinheiro,
Seria o mesmo que jogar fora toda aquela favorabilidade. Qualquer guilda com visão jamais permitiria tal ação, que era semelhante a um tiro no próprio pé. Anxiao também não tinha a intenção de fazer isso. Jing. Anxiao recebeu uma notificação de uma transferência de entrada. Olhando rapidamente, a quantidade de enas em suas economias aumentou para 4.581.010. Rockface deu-lhe o dinheiro sem qualquer problema. Para um rico comerciante que gastaria 7 milhões enas para comprar um acessório, um investimento tão pequeno não significava nada para ele. No entanto, para Anxiao, essa era uma grande soma de dinheiro. Vamos trabalhar bem juntos. Levantando-se, Anxiao apertou a mão de Rockface e deixou a luxuosa propriedade sob o comando do mordomo. Ele voltou diretamente para a pousada, onde Erlos e os outros estavam esperando. Depois de supervisionar o dever de casa de Sylvia por um tempo, ele voltou para seu quarto. Pude realmente fazer um investimento. Parece que a influência de uma facção é realmente maior do que eu pensava. Com o dinheiro disponível, só preciso escolher um local e poderei construir um grande acampamento. Qual planeta seria melhor? Não pode estar muito longe do planeta Água Marinha, mas deve estar fortemente conectado à galáxia. Dudu. Justo quando ele estava pensando, seu comunicador tocou e o mordomo-chefe Geni ligou. Sua expressão era hostil, e ela imediatamente interrogou Anxiao quando ele atendeu a ligação. Rockface já me informou que você buscou um empréstimo com ele. Por que você não me informou com antecedência? Geni, você teria concordado? Não me chame de Geni, você deveria me chamar de mordomo-chefe. E, claro, não concordo. O tom de Geni era rígido. Ela nunca acreditou em expansão, e montar uma equipe de campo foi um gasto desnecessário para ela em primeiro lugar. Ames nunca exigiria um exército poderoso. Então por que eu deveria te dizer? Anxiao respondeu. Ele entendeu a personalidade de Geni. Ela era uma pessoa que desejava um controle extremamente rígido dos negócios e das finanças. Ela nunca concordaria com a expansão da equipe de campo. Embora pertencessem à mesma facção, havia choques em seus ideais e responsabilidades. Claro, o principal motivo era porque Geni não confiava nele o suficiente. Afinal, ele era um mercenário que se juntou ao dragão flutuante no meio do caminho. Ordeno que devolva o empréstimo, disse Geni em um tom que não admitia discussão. Sem minha permissão, você não tem permissão para aceitar qualquer forma de dinheiro. Capítulo 505, Localização da base. A atitude de Geni foi extremamente forte, e ela parecia não permitir que Anxiao fosse embora se ele decidisse desafiá-la. No entanto, o grande mecânico anão tinha medo dela e era impossível para ele devolver o dinheiro. Ele então explicou brevemente os benefícios que suas ações poderiam trazer Floating Dragon, e sem se importar se Geni aceitou suas palavras ou não, ele desligou. Essa ação frustrou muito Geni. Seu desejo de controle era grande, e o fato de Anxiao tomar um empréstimo sem obter sua aprovação a fez sentir como se sua posição de mordomo-chefe estivesse sendo desafiada. Ela também começou a suspeitar da lealdade de Anxiao ao mesmo tempo. Ames nunca se preocupou com o gerenciamento do Floating Dragon e entregou tudo para ela cuidar. Assim, a maioria das consequências trazidas pelas ações de Ames eram geralmente resolvidas por ela. Ela possuía grande autoridade e Ames também confiava muito em Geni. Além disso, a maioria dos membros do Floating Dragon também se submeteria à autoridade de Geni. Blackstar se juntou ao Floating Dragon há um ano e sempre foi extremamente discreto. No entanto, essa ação repentina dele imediatamente incitou aquele nervo sensível de Geni e a fez levantar a guarda. No fundo, ela não confiava em nenhum outro subordinado de Ames e, por ser parente de Ames, sentia que apenas ela e Ames eram de dentro, enquanto os outros eram de fora. Depois que Anxiao desligou, Geni fez uma ligação reclamando para Ames sem qualquer hesitação. Ela explicou tudo o que havia acontecido a Ames e acrescentou suas próprias opiniões. Ela sentia que a equipe de campo de Anxiao tinha muita liberdade e precisava ser controlada. Seria melhor transferi-lo de volta para a sede do dragão flutuante e remover a equipe de campo completamente. Ela sentia que, uma vez que o Floating Dragon queria manter a neutralidade, era suficiente para eles serem Dragon Guards. Não havia necessidade de ter uma força armada operando do lado de fora. Em circunstâncias normais, Ames não rejeitaria sua proposta. No entanto, Ames a rejeitou inesperadamente. Você está muito nervoso. É apenas um pouco de dinheiro e não há necessidade de criar um grande alarido por causa disso. Eu confio no Blackstar. Ele é alguém confiável, já que dei a ele o direito de operar livremente, desde que ele não se torne um fugitivo procurado. Você não precisa me informar. Se não houver mais nada, estou desligando. Mas, caixa. Ames desligou o telefone e uma Geni atordoada foi deixada para trás. Ela segurou seu comunicador com um olhar atordoado. Ela nunca tinha imaginado que Ames a rejeitaria categoricamente. Isso era algo que não tinha acontecido antes. Como Anxiao havia capturado Esopo, a confiança de Ames nele aumentou tremendamente. Embora sua confiança em Anxiao não pudesse ser comparada à confiança que ela tinha em Geni, era muito mais do que a confiança que ela teria em um subordinado comum. Sem a aprovação de Ames, Geni percebeu que não poderia fazer nada com Anxiao. Exasperada, suas veias começaram a inchar e seu corpo tremia ligeiramente de raiva. Respirando fundo, ela tirou os óculos e fechou os olhos. Depois de esfregar a ponta do nariz, ela gradualmente recuperou a calma. Quando ela abriu os olhos novamente, seus olhos estavam cheios de solenidade. A rejeição de Ames fez com que Geni se sentisse uma grande ameaça à sua posição.
Anxiao naturalmente não sabia que esse pequeno conflito faria Genie entender mal que ele estava tentando lutar pelo favor dela. No entanto, mesmo se soubesse, não teria se incomodado. Afinal, o dinheiro necessário para seu plano da versão 2.0 era mais importante. A atualização da versão levaria menos de um ano e era importante para Anxiao usar esse tempo para encontrar um lugar e construir sua base. Anxiao não escolheria um planeta deserto e definitivamente construiria sua base em um planeta próspero. Ele então seria capaz de desfrutar dos recursos NPCs do planeta e usar a localização geográfica para compensar a falta de NPCs em sua base. Depois de procurar por um longo tempo no mapa do sistema estelar de Garton, ele finalmente escolheu um planeta no território de Ghidorah chamado Planete Golden Gate. Era muito perto do Juberliub, e ele seria capaz de chegar facilmente à zona estelar onde o planeta Aquamarine estava localizado. Isso significava que o transporte seria extremamente conveniente. Além disso, o planeta era suficientemente próspero e, do ponto de vista do jogador, todos os recursos necessários estavam presentes. Havia lojas, locais de entretenimento, missões. Havia duas razões por trás da escolha de Anxiao. Em primeiro lugar, sua favorabilidade com Ghidorah era alta, então era mais fácil para ele fazer as coisas. Além disso, ele teria um desconto. Em segundo lugar, ele seria capaz de reduzir suas despesas com a preparação de armas. Uma frota poderosa definitivamente estaria estacionada dentro do território de Ghidorah, e Darkstar não se atreveria a criar problemas lá. Depois de se livrar de Anur um tempo atrás, Anxiao decidiu colocar a segurança como uma prioridade. Além disso, como eles estavam no território de Ghidorah, eles seriam capazes de filtrar os jogadores que se juntaram ao Darkstar. Com a organização Germinal como exemplo, Anxiao não queria que houvesse um bando de espiões em sua base. Entre todos os planetas, o planeta Golden Gate foi a primeira escolha. Depois de escolher seu alvo, Anxiao não demorou mais e deixou Noriose. Como Risda se juntou ao grupo, o Blacklit Stealth se tornou seu novo navio. Sua velocidade era extremamente rápida e seus movimentos ágeis. Eles não precisavam mais se preocupar em estar cercados por inimigos. O planeta Golden Gate não era um planeta grande, mas por estar situado perto de Juberliub, era muito próspero. O planeta Golden Gate tinha muitas cidades diferentes, e estabelecer uma base lá exigia a compra de uma licença. Com o renome do grupo mercenário Blackstar sendo suficientemente alto dentro do sistema Garton Star, junto com o fato de que seu relacionamento com Ghidorah era muito bom, não houve nenhum problema na aplicação da licença. Depois de gastar uma grande quantia de dinheiro, Anxiao conseguiu comprar um terreno, e a eficiência de resolver toda a papelada foi extremamente alta. Com o tamanho do universo, a terra era abundante e era incrivelmente barato para um imigrante comum comprar uma casa. Com a riqueza atual em suas mãos, Anxiao ainda não tinha a intenção de construir uma grande cidade principal. Ele não tinha gente ou dinheiro suficiente. Ele só precisava de uma base fixa para seu grupo de mercenários. Quanto ao desenho da base, tinha que ser suficientemente grande. Além de fornecer uma região para um grande número de jogadores, ele precisava deixar espaço para fábricas militares. Além disso, tinha que garantir que as estradas estavam bem traçadas e as regiões demarcadas para que os jogadores não se perdessem na base. Mais importante ainda, a base tinha que ser impressionante de classe suficientemente alta. Com a escala da construção, Anxiao naturalmente não pretendia fazer isso sozinho. Ele contratou uma construtora para construir o local de acordo com seus projetos. Da construção à compra de materiais e transporte, cada aspecto exigia uma grande quantidade de riqueza. Enquanto ele estava começando a construir sua primeira base, Ember voltou para a sede da Darkstar. Naquela época, os escalões superiores da Darkstar estavam tendo uma reunião para discutir o incidente em Noriose. Na misteriosa sede da Darkstar, 10 ou mais indivíduos estavam reunidos em um corredor. Alguns estavam presentes fisicamente enquanto outros participaram da reunião por meio de uma projeção holográfica. Seus rostos estavam todos escondidos enquanto eles se sentavam em uma mesa circular. Todos na sala estavam no nível mais alto da organização Darkstar. Havia alguns Supers Grau Calamity, comandantes de frota, diretores de logística, agentes de inteligência, equipe de pesquisa e o líder encarregado de todos os assuntos. A maioria de suas identidades era secreta e não era privada para estranhos. Nesse momento, a atmosfera estava extremamente pesada. Com o traidor vivo, todas as suas identidades poderiam ser expostas, e todos eles estavam de péssimo humor. Ember também estava na sala. Após atingir o grau de calamidade, ele tinha o direito de estar presente naquela sala. De vez em quando, os outros membros sentados à mesa olhavam para ele com um olhar hostil. Por causa do fracasso de sua missão, todos eles tiveram que suportar o risco de serem expostos. Então não puderam deixar de culpar Ember, o único que havia retornado com vida. Percebendo os olhares dos outros, Ember sabia que ele estava errado e só poderia permanecer em silêncio. Ao lado dele estava um assento vazio. Esse assento pertencera a Anur, com seu respeitado professor morto. Toda vez que ele via esta cadeira vazia, Ember se lembrava de Anxiao. As chamas da raiva então queimariam, e ele despenderia uma grande quantidade de esforço para suprimi-las. Após um longo período de silêncio, o líder do Darkstar abriu a boca. Anur morreu em combate e o traidor foi salvo por Ghidorah. Esta missão foi um fracasso total. Antes que o traidor ganhasse acesso à inteligência ultra-secreta, congelei sua autoridade, disse a pessoa encarregada da inteligência com voz rouca. A inteligência em suas mãos é apenas uma pequena porção. Esta é a única boa notícia. O traidor está ciente do vírus da mutação? Não.
Ele não está ciente do nosso plano. Isso requer um nível mais alto de autoridade. Isso é bom. Este é um passo importante em nosso plano e nada pode dar errado. Não demorará muito para que o vírus se espalhe e Ghidorah será forçado a enviar uma grande quantidade de mão de obra para proteger as civilizações afetadas. Seremos capazes de tomar a iniciativa. O líder do Darkstar então fez uma pausa e mudou de assunto. Estou extremamente decepcionado com o resultado desta missão. Não apenas deixamos o traidor escapar, como até perdemos um decano do grau de calamidade. Ember, você realmente me decepcionou desta vez. Ember cerrou os punhos e disse com dificuldade, algo deu errado na missão. Você está tentando dizer que, enquanto algo der errado, você não será capaz de lidar com isso. Ember percebeu o frio na voz do líder e abaixou a cabeça sem responder. Nesse momento, outro membro falou. Esta foi sua primeira missão depois de se tornar um supergrau e pensar que o resultado seria tão constrangedor. Você não tem vergonha? Eu realmente me pergunto se você tem o direito de estar nesta sala. Quem falou foi outro respeitado Calamity Grade que tinha ainda mais influência do que Anur. Ele era o vice-líder e o braço direito do líder. Os punhos cerrados de Ember se apertaram, mas ele não respondeu. Depois de se tornar um supervisor de calamidade, ele estava cheio de ambição e orgulho. No entanto, esta missão terminou em completo fracasso, então ele estava começando a duvidar de si mesmo. Eu vi o relatório da missão. O Nagakin de Ghidorah se junta a um mercenário para matar Anur. Esse mercenário é chamado de Estrela Negra. O líder Darkstar mudou de assunto e não permitiu que os outros continuassem culpando Ember. Foi o suficiente para avisá-lo e não foi necessário humilhá-lo. Mate ele. Ember disse sem hesitação. Ele é subordinado de Amis, e não desejo ter um conflito com alguém como o Imperador Dragão antes do início de nosso plano de mutação de vírus, disse o líder do Darkstar. Eu farei aquele mercenário pagar o preço, mas não agora. Ele nos fez sofrer perdas repetidas vezes e é um inimigo que devemos erradicar. Não podemos esperar mais. Ember não pôde evitar retrucar. Ele desejou poder reduzir Anxiao a cinzas na sua frente. O encarregado da inteligência disse calmamente, de acordo com minha inteligência, o Blackstar está construindo uma base no planeta Golden Gate. Esse planeta está dentro do território de Ghidorah. Se quisermos nos livrar dele, teremos que enviar uma grande frota. Para incitar uma batalha tão grande com Ghidorah nesta fase importante, você quer arruinar o plano da organização? Vale a pena. Ember cerrou os dentes e insistiu em sua opinião. O suficiente. O líder do Darkstar interrompeu Ember. A partir de agora, cesse todas as outras atividades externas até que o vírus da mutação se espalhe. Não desejo me repetir. A reunião termina aqui. Todos os escalões superiores não disseram mais nada e ficaram offline. Os que lá estiveram pessoalmente deixaram a sala de reuniões. Apenas Ember ficou sentado com uma expressão de indignação. Olhando para a sala vazia, um traço de raiva passou por seus olhos. Capítulo 506. Projeto de produção em massa, início do desastre. No planeta Golden Gate do Garton Star System, a base da Blackstar estava sendo construída rapidamente, pois Anxiao havia contratado uma empresa de construção profissional. Na era da Galáxia, a eficiência da construção de edifícios era extremamente alta e quase tudo era automatizado. Construir um alicerce, misturar cimento, colocar as paredes, colocar as linhas e assim por diante. Todos eram trabalhos que podiam ser concluídos rapidamente. Desde que as matérias-primas estivessem presentes, a equipe de construção seria capaz de construir um prédio idêntico às plantas em um curto espaço de tempo. 10 ou mais dias se passaram em um flash, e uma base de metal se ergueu do solo. Essa base era suficiente para abrigar de 70 a 80 mil pessoas. Seu tamanho era suficientemente grande e sua geografia era simples. De acordo com as plantas, a base foi separada em alguns setores diferentes. No entanto, as instalações ainda não estavam prontas e a base era apenas uma concha vazia. Os fundos que Anxiao tinha em mãos eram muito abundantes e ele não precisava ser tão restrito. Ele precisava construir uma linha de montagem de fábrica, equipar sua base com armas e construir um sistema principal para controlar toda a base. Todas essas instalações precisavam ser construídas por ele, e as despesas principais viriam dos recursos. Depois disso, ele teve que resolver o problema de transporte. Comprar uma nave espacial era muito caro e ele estava preparado para fazer um acordo com algumas agências de viagens galácticas. Ele queria alugar suas naves espaciais a longo prazo. Depois de deduzir essas despesas, ele ainda ficaria com cerca de 2 a 3 milhões de ienas. O problema com o transporte não era urgente e ele só o solicitaria quando os jogadores voltassem. Anxiao teve que primeiro forjar uma linha de montagem. A linha de montagem era um requisito para ele formar um exército, e ele precisava do conhecimento avançado e conhecimento de ponta relevantes. Anxiao havia aprendido a maior parte do conhecimento avançado, e seu enorme capital permitia que ele adquirisse um novo conhecimento avançado. Ele instantaneamente usou algumas centenas de milhares de ienas para comprar o conhecimento de ponta do ramo armado, enorme Duplex Machinery Technology. Esse conhecimento era um dos requisitos para ele construir navios de guerra e outras máquinas super grandes. Ele então acompanhou os grupos de conhecimento em sua memória e fundiu o projeto-chave relevante, plano de produção em massa automatizado. Não era apenas o projeto de uma linha de montagem, era também o núcleo de um exército. Contanto que as matérias-primas disponíveis fossem suficientes, a linha de montagem seria capaz de fabricar automaticamente as armas, e isso economizaria tempo e esforço
de Anxiao. A única coisa que não economizou foi dinheiro. A linha de montagem era um tipo especial de projeto que não podia ser construído por conta própria. Se fosse um jogador que tentasse fazer isso, o jogador precisaria primeiro ativar o projeto da linha de montagem e deixá-lo no estado ativo antes de usar o projeto de outra máquina. Esse era o processo de criação de uma linha de montagem de máquinas e era como uma forma de habilidade combinada. O processo de construção de cada linha de montagem teve algumas diferenças. Por exemplo, a construção de cavalaria e panteras negras exigia um processo de produção diferente. Assim, a linha de montagem de cada máquina diferente teria que ser construída individualmente. As matérias-primas necessárias para cada máquina eram diferentes, e o simples custo das matérias-primas da linha de montagem era suficiente para fazer a carteira do jogador cair no desespero. Do contrário, não haveria o ditado de que o estilo exército era a estratégia que mais queimava dinheiro no jogo. O atual estilo de exército de Anxiao era meramente de segunda categoria, com seu foco principal sendo baixo custo. Ele estava realmente a alguma distância do verdadeiro estilo do exército. O principal motivo era que ele não tinha muito dinheiro para gastar no passado. Com fundos suficientes em mãos, ele poderia finalmente começar com seu plano de criar um exército. Afinal, a força de um mecânico estava diretamente relacionada à sua riqueza. A especialidade da subclasse de Anxiao, engenheiro de artilharia, era iluminação de maquinário militar. E isso reduzia o custo de construção de uma linha de montagem enquanto aumentava a qualidade do produto criado. Além de criar um grande exército mecânico, o outro motivo de uma linha de montagem era forjar o equipamento que os jogadores estavam dispostos a comprar a granel. Naquela época, ele seria capaz de vender aquele equipamento a granel e usar o dinheiro ganho para criar mais equipamentos. Ele poderia então abrir alguns pontos de venda diferentes com uma loja se tornando duas tornando-se quatro tornando-se oito tornando-se uma empresa listada, reunindo fundos por ser uma empresa listada, em seguida, vendendo suas ações e, em seguida, deixando sua empresa subsidiária ser listada, então, apenas de coletar juros. Ele poderia, era mais ou menos o que ele queria dizer. Só de pensar nisso, o grande mecânico An sentiu seu humor melhorar. Quanto mais alto o grau de uma máquina, mais complexa será sua linha de montagem. Mesmo com a velocidade de montagem atual de Anxiao, ele precisou de alguns dias para concluir uma única linha de montagem. Portanto, era importante para ele considerar cuidadosamente quais linhas de montagem deveria construir. Após um longo período de consideração, Anxiao decidiu colocar seu foco em máquinas de baixo grau. Seu nível estava realmente muito à frente dos jogadores, e as máquinas de baixo grau para ele eram perfeitas para os jogadores que estavam em torno do nível 60. Quanto às máquinas de alto padrão, não houve necessidade de criar uma linha de montagem no momento. Anxiao estava atualmente no nível 116, e por causa do incidente de Noriose, Anxiao não teve a chance de ter uma atualização completa de suas máquinas principais. Construir uma base era um projeto de longo prazo e Anxiao finalmente teve tempo para atualizar seu equipamento. Por causa da recompensa por matar a Nur, a quantidade de experiência que ele tinha na interface aumentou para 300 milhões. Ele primeiro atualizou seu plano de produção em massa automatizado para o nível máximo para reduzir seu custo ao mínimo. Ele então apostou para obter uma grande variedade de máquinas de baixa qualidade e escolheu alguns projetos adequados para formar uma linha de montagem. Com seu conhecimento da classe mecânica e dos jogadores, ele tinha certeza de que as máquinas produzidas seriam definitivamente úteis. Construir uma linha de montagem era um projeto enorme. Então, antes disso, ele construiu um sistema principal para a base e fez com que Felipe gerisse a base. A primeira linha de montagem que ele queria montar era uma máquina do tipo assistente. Permitir que uma IA como Felipe opere aquelas máquinas do tipo assistente seria definitivamente extremamente eficaz. Seguindo o projeto que ele havia deixado para trás, Felipe começou a comandar mais e mais máquinas do tipo assistente para completar os diferentes distritos da base, como novos móveis, portas de segurança, equipamentos e instrumentos. Anxiao não precisava mais supervisionar pessoalmente essas tarefas. A preparação para a versão 2.0 exigiu que todos permanecessem na base por um longo período. Erlos não se importava e confiava que Anxiao tivesse seus planos. Quanto aos outros, eles se importavam ainda menos. Os irmãos Volga e Sylvia estavam bem em seguir Anxiao para qualquer coisa. Feijin não iria embora antes de suprimir Shen Xing completamente. Rizda foi extremamente paciente. Depois de esperar muito tempo, ele não se importou com esse pequeno atraso. Ele também não se importava em deixar Anxiao usar seu corpo. Wilsander voltou para o Floating Dragon, e os únicos que restaram operando do lado de fora do Floating Dragon foram Anxiao e sua tripulação. Anxiao deixou bem claro que o dragão flutuante estava definitivamente ciente de que ele estava construindo uma base do lado de fora. Como Ames não havia dito nada a ele, Anxiao entendeu que Ames estava silenciosamente permitindo que ele expandisse as forças armadas. Essa confiança que Ames tinha nele realmente o fez sentir-se grato. Por causa da base, os membros centrais de Anxiao pararam temporariamente de aceitar quaisquer novas missões, e apenas a divisão Sunil ainda estava ativa. Esta notícia se espalhou pela galáxia muito rapidamente, e a notícia de Anxiao construindo uma base fez com que muitas organizações não entendessem algo. Todos sentiram que isso era um sinal. Será que o Imperador Dragão finalmente quer imitar os outros três além dos superiores grau e fortalecer suas forças armadas? O tempo todo, a equipe de campo do dragão flutuante de Anxiao existia apenas no nome, e poucas organizações haviam prestado atenção a eles. No entanto, essa ação deixou muitas organizações e potências temerosas, pois prestaram muita atenção a Anxiao. A construção da base foi lenta
lenta, mas constante. Com o passar do tempo, todas as fontes de mutação que Darkstar tinha furtivamente colocado nos planetas começaram a despertar. É tipo isso. Em 2 dias, ocorreram mais de 2.700 incidentes violentos em todo o mundo e mais de 100.000 pessoas foram afetadas. Esta é apenas a informação que conseguimos descobrir. O Departamento de Inteligência investigou as identidades de todos aqueles que explodiram em violência. Eles vêm de diferentes profissões e estão espalhados por todas as diferentes cidades. Não havia um único sinal de violência antes do incidente acontecer, e não há nenhum padrão para violência. Atualmente, a maioria dos que eclodiram na violência está sendo detida pelas agências de fiscalização das 6 nações e está sendo investigada. Um membro do Departamento de Inteligência leu o relatório. Bennett sentou-se na cadeira com as sobrancelhas franzidas. Ele parecia um pouco mais velho do que há 2 anos. Após a partida de Anxiao, o planeta Água Marinha começou a se estabilizar socialmente. As 6 nações estavam descansando e pararam de travar guerras entre si. Os refugiados também tinham um lugar para onde ir. Mas, nos últimos dias, a violência estourou em muitas regiões diferentes, e o grande número desses incidentes imediatamente chamou a atenção das 6 nações e de Bennett. Senhor, reunimos todas as informações e notamos algo em comum. O oficial de inteligência disse com um medo óbvio em sua voz. Fale, disse Bennett com uma voz profunda. Todos os incidentes podem ser divididos em 3 grupos, com o momento da violência em cada grupo acontecendo dentro de um intervalo de 10 segundos em algumas centenas de locais diferentes ao redor do mundo, como se todos tivessem chegado a um acordo antecipadamente. No entanto, depois de verificar os registros, essas pessoas não se contataram em particular. Um olhar solene pode ser visto nos olhos de Bennett. Esta situação era muito incomum. O oficial da inteligência estava suando profusamente. Além disso, os locais dos eventos também incluem alguns de nossos santuários. Muitos refugiados que recebemos também explodiram em violência. Como estão as condições corporais desses refugiados? Seus corpos esquentaram quando os detemos e eles estão inconscientes. O resultado da verificação do médico foi que sua atividade cerebral estava muito mais alta do que o normal, resultando em uma excitação excessiva de seus órgãos. De acordo com as informações de nossos informantes, este também é o mesmo que aqueles que foram detidos pelas 6 nações. Todos eles ficaram inconscientes, Bennett disse com um toque de choque e medo. Este é um tipo de vírus que pode se espalhar, não se espalha para todos. Uma pequena parte dos refugiados estava acordada quando foram detidos. Eles foram capazes de descrever claramente toda a situação, e seus testemunhos são surpreendentemente idênticos. Todos eles disseram que sentiram uma explosão repentina de raiva e o desejo de destruir alguns itens para descarregar sua raiva. Nossos médicos examinaram os corpos desses indivíduos conscientes, mas não encontraram nada de estranho. A temperatura de seus corpos também voltou ao normal, e era como se tudo estivesse normal. Portanto, já colocamos esses indivíduos em quarentena e eles não mostraram nenhum sinal de violência nas últimas 18 horas. Colocá-los em quarentena é realmente útil. Os grupos de pessoas nas 3 ondas de violência são completamente diferentes, e a violência aconteceu sem nenhum sinal. Se este é realmente um vírus que não pode ser detectado, temo que o número de indivíduos infectados será. Pensando nisso, Bennett não pôde deixar de inspirar uma lufada de ar frio com sua expressão feia. Ele tinha a sensação de que este assunto não era tão simples. A guerra acabou e a paz foi finalmente restaurada ao mundo com grande dificuldade. Porque algo assim, de repente, ele pensou em Anxiao e na profecia de uma calamidade na qual ele não acreditou. No entanto, o cenário diante dele era extremamente semelhante às palavras de Anxiao. Será que as palavras do Black Phantom eram verdadeiras? Clank. Bennett levantou-se de repente, empurrando a cadeira. Enquanto vestia apressadamente o casaco, ele saiu da sala. Prepare o avião. Estou indo para o Santuário 3 do Fantasma Negro. Capítulo 507. O arranjo entra em vigor. O helicóptero pousou lentamente no heliporto do Santuário 3. Bennett terminou de ajustar o colarinho, segurando o chapéu enquanto pisava em terra. Ele olhou para baixo e viu uma visão pacífica e harmoniosa até onde a vista alcançava. Não houve nenhum incidente de violência acontecendo no momento. No heliporto estava um grupo de pessoas em roupas pretas. O atual chefe do Santuário 3, Wang Yu, estava lá com seus subordinados. Se você precisasse de algo, poderia ter ligado, senhor. Não há necessidade de você vir pessoalmente, disse Wang Yu respeitosamente. Bennett acenou com as mãos, indicando para Wang Yu liberar o caminho enquanto respondia, preciso ver algumas pessoas. A situação é urgente. Você poderia reuni-los para mim? Vou transmitir suas intenções. Eles estarão esperando por você na sala de reuniões. Esta delegação percorreu todo o caminho até a área central do santuário. Depois de navegar pelas complicadas passagens, eles chegaram a uma sala de reuniões. Bennett deixou seus guarda-costas do lado de fora, entrando na sala de reuniões com Wang Yu. Sentadas dentro estavam 3 mulheres, Ila, Aurora e Emerald Grass. Os 3 olharam para os recém-chegados quando eles entraram, com a atenção voltada para Bennett. Senhor. Ila permaneceu impassível, assentindo levemente com a cabeça. Como Aurora não havia se transformado em geleia, Ila não seguiu o caminho extremo. Embora permanecesse fria com todos, com alguém como Bennett, ela ainda mostraria o mínimo respeito. Corte o absurdo. Ainda tenho mais 2 conjuntos de experimentos para realizar hoje. Por que você nos reuniu? Emerald Grass foi direto ao ponto. Bennett tinha uma expressão séria ao tirar alguns relatórios sobre os distúrbios recentes, compartilhando-os com o trio enquanto
enquanto falava calmamente. Aproximadamente um ano atrás, vocês relataram avistamentos anormais pela primeira vez. Naquela época, eu não tinha percebido isso antes, mas agora, o assunto parece estar conectado aos estranhos avistamentos que você viu. Seu grupo é formado pelas elites escolhidas pessoalmente e pelo próprio Black Phantom e, com sua capacidade de previsão de desastres, gostaria de ouvir sua opinião sobre este assunto. Como o trio era formado por elites dos quais Anxiao havia pedido pessoalmente para Bennett cuidar, ele não limitou a liberdade deles. Antes de Anxiao partir, Ila sempre falava em querer viajar pelo mundo com Aurora depois que seu corpo estivesse totalmente recuperado. No entanto, Anxiao tinha partido há mais de 2 anos e o corpo de Aurora havia se recuperado há muito tempo, mas Ila continuou a permanecer dentro do santuário. Bennett naturalmente não os expulsaria. A habilidade Esper de Aurora permitiu que ela sentisse vidas, e a enorme onda de força vital que ela detectou que desapareceu depois de alguns dias permitiu que ela memorizasse o cheiro daquela forma de vida. Essa era uma das funções de sua habilidade, registrar assinaturas de vida. As assinaturas eram como uma marca única, permitindo-lhe diferenciar cada forma de vida. Enquanto a enorme assinatura de vida durou pouco, Aurora descobriu que o cheiro daquela forma de vida em particular estava se espalhando, com um número crescente de formas de vida tendo aquele cheiro particular nelas. Não diferenciava plantas ou animais. Aurora falou com voz tímida, explicando lentamente o que havia sentido. O rosto de Bennett ficou mais sério enquanto ele ouvia. Se for uma espécie de vírus, então centenas de milhões de pessoas podem estar infectadas neste mundo. Isso não está certo. Se incluirmos as várias espécies de flora e fauna, a quantidade de infectados será realmente assustadora. Aurora olhou para todos, hesitando por um momento antes de reunir sua coragem e apontar para Wang Yu. Ele também tem aquele cheiro. O rosto de Wang Yu empalideceu. Ele imediatamente tateou em torno de si, exclamando: Eu não sinto isso. Bennett bateu com a palma da mão no ombro de Wang Yu, sua energia invadindo o corpo de Wang Yu por meio de seus dedos. No entanto, mesmo depois de passar por algumas rodadas, ele se soltou e suspirou. Eu não conseguia sentir nada fora do comum. Que tipo de vírus é esse? Embora eu não saiba o motivo, parece que apenas a Aurora pode distinguir quem está infectado ou saudável. Todos se viraram para olhar a Aurora. Ela tremeu, antes de piscar seus olhos grandes enquanto gaguejava nervosamente. Eu posso realmente ajudar? Bennett teve o desejo de dar um sorriso benevolente e encorajador, mas devido à situação urgente, ele simplesmente não teve vontade de fazê-lo. Ele só conseguiu acenar com a cabeça solenemente. Aurora parecia extremamente feliz em ouvir isso. Ela sempre esteve sob a proteção de outras pessoas e estava ansiosa pelo dia em que poderia retribuir o favor. Depois de folhear o relatório, não só Emerald Grass não mostrou nenhum sinal de choque, mas seu rosto até revelou alguma forma de fanatismo quando ela exclamou: Eu estava certa. Meus instintos estavam certos. Na verdade, todo o meu ano de pesquisa não foi desperdiçado. No momento em que ela falou, todos olharam imediatamente. Suas expressões eram de choque. O que você quer dizer? Perguntou Bennett. Me siga. Emerald Grass imediatamente se levantou, caminhando direto para fora. O resto só poderia segui-la por trás. Depois de passar pelo perímetro de segurança, o grupo chegou ao laboratório de Emerald Grass. Mesmo as sentinelas não ousavam se demorar naquele lugar. Eles tinham medo de inalar qualquer névoa venenosa estranha, levando ao coma ou distúrbio nervoso. Se eles fossem ainda mais azarados, eles poderiam até experimentar uma perda de habilidade em sua ferramenta de procriação. Emerald Grass levou a empresa para uma estufa a céu aberto, onde muitas plantas estavam sendo cultivadas. Como a habilidade Esper da Grama Esmeralda era o controle das plantas, suas matérias-primas medicinais eram plantadas principalmente por ela mesma. Dentro desse terreno de cultivo existia apenas um tipo de planta, que crescia do solo em folhas verdes em forma de leque. Sua aparência não poderia ter sido mais comum e, se fosse colocado na natureza, ninguém lhe daria outra olhada. Este é o Rhodes Fan Leaf. Possui um ambiente de crescimento hostil e é extremamente difícil de cultivar artificialmente. Por isso, é uma espécie ameaçada de extinção que possui um pequeno número de exemplares vivos ao redor do mundo. No entanto, sua extrema raridade não indica um valor alto. Na verdade, a Rhodes Fan Leaf não tem função médica, e seu único propósito é ser moída em uma pasta que pode ser comida após o cozimento. Desde que você seja um herbívoro. Em suma, quase não há valor em cultivar esta planta. Emerald Grass simplesmente introduziu a planta, deixando todos perplexos. Mas você ainda cultivava tantos deles? Por que você nos trouxe para ver isso? Perguntou Bennett. Nesse momento, Aurora estendeu o dedo, tocando com curiosidade uma das pás do ventilador. De repente, seus olhos se arregalaram e ela exclamou: essas plantas não estão contaminadas pelo cheiro. Bennett ficou surpreso. Seu rosto se iluminou de alegria quando ele entendeu o significado por trás disso. Sua hipótese está correta. Há um ano, algumas plantas me deram a impressão de que estavam me espionando. Isso me chamou a atenção, e depois de pesquisar muitas áreas, descobri que essa planta é a única vida botânica que não desenvolve esse sentido de espionagem. Não entendo as nuances por trás da espionagem, mas percebi que o Rhodes Fan Leaf pode neutralizá-los, então comecei a cultivar esta plantação. No entanto, as folhas do leque de Rhodes são muito difíceis de cultivar e as sementes são escassas. Esses fãs são tudo que está presente no momento. Emerald Grass confirmou as suspeitas de todos. Já foram realizados ensaios clínicos? Eu só experimentei com botânicos por enquanto. Ao extrair o suco da folha do leque de Rhodes e adicionar alguns ingredientes extras, produzi um medicamento que pode inibir as
sensação de espionagem das plantas por um período de tempo. Ótimo, não temos tempo a perder. Não há como saber quando os tumultos acontecerão. Daqui a pouco, mandarei alguém mandar aqueles desordeiros que estiveram isolados. Você deve testar se a droga inibidora funciona neles. Bennett foi muito decidido. Durante este tempo de caos, ele não podia se dar ao luxo de se importar se essa droga teria repercussões. Em vez disso, ele se sentiu aliviado que Emerald Grass pudesse apresentar tal contramedida. Pelo menos eles eram muito melhores do que comparados às 6 nações, que ainda estavam perdidas. Tudo bem, no entanto, há algo que preciso avisar com antecedência. Devido à raridade da Rhodes Fan Leaf, a produção da droga é limitada a pequenas quantidades. Além disso, a coleta dos sucos da planta a qualquer momento não pode ultrapassar um determinado limite, ou a planta morrerá, reduzindo uma fonte potencial de abastecimento. Cada talo cultivado vem com grande dificuldade. Emerald Grass encolheu os ombros em resposta. Na linha do tempo anterior, Emerald Grass só conseguiu escapar do Beowulf de Island quando o Mutation Disaster explodiu completamente. Só depois de um longo período de pesquisa é que ela finalmente saiu com a prescrição do inibidor. No entanto, nesta linha do tempo, Anxial a libertou da Ilha do Sino da Morte com bastante antecedência, permitindo que ela pesquisasse. Anxial mudou o enredo mais uma vez, permitindo que ela inventasse o inibidor quando o desastre da mutação estava apenas começando a mostrar suas presas. O impacto foi enorme. Embora a droga inibidora não pudesse eliminar o desastre da mutação e só pudesse fornecer contenção temporária, este foi um dos poucos métodos raros a serem usados contra ele. Na linha do tempo anterior, as devastadas 6 nações lutaram com os olhos vermelhos pela posse de Emerald Grass, desejando obter a receita da droga. No entanto, Emerald Grass agora estava baseado no Santuário 3, sob a proteção de Bennett. Se isso atrairia os olhares cobiçosos das 6 nações ainda estava para ser confirmado, mas a razão inicial por trás de Anxial, que estava atualmente longe no espaço, ganhando grama esmeralda, foi por causa deste cenário. Ele queria que o Santuário 3 fosse o primeiro a fabricar o inibidor, o que atrairia um enxame de jogadores para o Santuário. Ele havia previsto isso desde o início. Aurora também foi salva por ele. Sua habilidade no Esper foi capaz de distinguir os infectados e foi um fator importante para mudar a história. Como o vírus da mutação era extremamente latente, todos começariam a suspeitar uns dos outros depois que o desastre ocorresse. Todos ficariam preocupados com a possibilidade de seus amigos se transformarem em inimigos de repente, mas Aurora poderia pelo menos evitar que tal problema assolasse o Santuário 3. Isso também atrairia mais pessoas para o Santuário 3 em busca de paz de espírito. Sob a influência de Anxial, Bennett e os outros puderam reagir ao assunto com bastante antecedência. O grande mecânico há muito preparava o cenário para a versão 2.0, e os efeitos estavam surgindo gradualmente. Depois que todos saíram da estufa, Ila perguntou de repente, se este foi o desastre que ele previu. Você acha que ele vai cumprir sua promessa e voltar? Todos pararam no meio do caminho. Não havia uma única pessoa presente que não fosse parente próxima de Anxial. Cada vez que eles mencionavam esse fantasma negro, suas expressões faciais ficavam complicadas. Talvez. Bennett só conseguiu suspirar. Black Panton mencionou que se aventuraria no espaço sideral para encontrar uma solução para resolver o desastre, mas não houve notícias dele por bons 2 anos. Eles não conseguiam entender o que Anxial havia encontrado durante sua jornada no espaço. Para eles, a exploração espacial era algo envolto em mistério. Representava um mundo mais elevado e grandioso, que era o mundo real. Isso despertou a curiosidade nas pessoas, fazendo-as desejar dar esse passo. Cada vez que olhassem para o espaço, inevitavelmente pensariam em Anxial. No entanto, eles não tinham como contatá-lo. Nesse ponto, mesmo Bennett não tinha mais muitas esperanças. Mesmo para Ila, ela sentia que as chances eram mínimas. Ela puxou a chave que Anxial lhe dera antes, pesando-a na mão. Suas pálpebras caíram, cobrindo o brilho em seus olhos. Talvez ele nunca mais voltaria. Longe no espaço, Anxial não monitorou propositalmente a situação do planeta Água Marinha. Ele sabia há muito tempo sobre o estágio de evolução do desastre da mutação e não olhou pessoalmente para confirmar. Tempo era dinheiro, e perder tempo era equivalente a perder dinheiro. Isso era algo inaceitável para ele. Na versão 2.0, os jogadores só voltariam depois que o Mutation Disaster explodisse completamente. Anxial calculou o tempo e estimou que cerca de 1 ou 2 meses antes do lançamento da nova versão, os sinais do desastre da mutação começariam a aparecer e o vírus sairia do período de incubação para infectar e evoluir para uma calamidade. Esta foi a etapa importante para os jogadores entrarem em viagens interestelares. Havia tantas chances na vida. Se alguém agarrasse a oportunidade, voaria para o céu. Anxial seguiu a ordem prescrita para realizar seus planos sem qualquer ansiedade. Após cada objetivo da lista preparada de Anxial ser eliminado um por um, a data também se aproximava. Capítulo 508. Nova versão, nova fase. As estrelas brilhavam intensamente e os rios de luz iluminavam o universo escuro como bril. Cada estrela cintilante estava incomensuravelmente distante, e cada estrela representava uma raça, uma civilização, um sonho. Era como um avião pousando passando por uma cidade bem iluminada, formando uma visão majestosa e animada. Olhando pela janela da espaçonave, os contornos do planeta Golden Gate tornaram-se gradualmente mais finos e claros. Naves espaciais de todas as formas e tamanhos diferentes podem ser vistas decolando e pousando nesta colônia Godoran. Era como se a prosperidade do planeta pudesse se
se espalhar no céu, e quem olha de longe também pudesse sentir essa sensação de prosperidade. Este era um tipo de espaçonave de tamanho médio e longa distância. Era um modelo comumente visto com seu exterior feito de uma permissão acinzentada. Seu motor hiperdrive também era comum e tinha um escudo eletromagnético de grau inferior. O preço oficial de venda da espaçonave era de cerca de 750 mil a 900 mil ienas, e uma nave de segunda mão seria cerca de 30% mais barata. Se alguém tivesse bons laços com a fábrica que fabricou a espaçonave, ela poderia até ser comprada por 170 mil ienas. Na espaçonave, havia um decalque amarelo brilhante da coroa real, e esta era uma espaçonave para alugar pertencente à Royal Crown Galactic Travel Agency. Esta agência de viagens tinha acabado de assinar um contrato de empréstimo de longo prazo para 13 espaçonaves com o Black Star Mercenary Group um mês atrás. A taxa de aluguel era muito mais baixa do que o preço de venda da nave espacial, mas ainda não era barata. Naquele momento, esta espaçonave, que pertencia temporariamente ao Black Star Mercenary Group, tinha algumas dezenas de mercenários nela e estava voando em direção ao planeta Golden Gate. Eles eram os mercenários recentemente contratados pelo Black Star Mercenary Group alguns meses antes. Durante seu ano de preparação, depois que Anchial completou a construção de suas linhas de montagem, ele usou sua fama para contratar algumas centenas de mercenários autônomos para fortalecer seu grupo de mercenários e aumentar os recursos NPC de seu grupo de mercenários. Os novos membros foram então reestruturados em equipes diferentes para tornar mais fácil comandá-los. Erlos e os outros sozinhos não seriam suficientes para lidar com o desastre de mutação. Atualmente, Anchial não precisava mais restringir o tamanho de seu grupo de mercenários, então quanto mais, melhor. O grande mecânico nunca seria mesquinho em investir em seu grupo de mercenários. Com uma grande pilha de notas no bolso, Anchial não se sentiria bem se não gastasse nenhum dinheiro. Blackstar de repente reuniu todos nós. Estamos indo em uma grande missão? Nós somos a força do Floating Dragon no nome. Será que o Imperador Dragão tem uma ordem para nós? Eu tentei perguntar por aí, e ninguém sabe o que o Blackstar quer. Mesmo os oficiais não têm certeza. Todos os outros já chegaram e nós somos os últimos. Espero que não tenhamos atrasado nada. Enquanto os mercenários conversavam, a espaçonave pousou no porto mais próximo da base. Saindo da espaçonave, dezenas de mercenários desembarcaram e, não muito depois, pararam em frente a uma base gigantesca. A base foi construída em um terreno octogonal e foi cercada por torres de canhão automáticas feitas de paredes de liga leve. O estilo da base era como um gigantesco castelo de metal com seu exterior preto brilhante refletindo os raios do sol. Numerosos edifícios de metal foram unidos com 10 ou mais telhados em forma de cone apontando para o céu, parecendo que eram batatas fritas em uma caixa. Os edifícios eram todos angulares e tinham a precisão de uma máquina. Além da cor acinzentada do metal, tinta branca e vermelha podiam ser vistas estendendo-se ao longo das bordas dos edifícios para adicionar um pouco de cor à base, de outra forma pesada. Junto com as luzes indicadoras azuis que estavam espalhadas por toda a base tinha uma sensação de alta tecnologia para qualquer um que entrasse. Este foi o resultado de um ano de muito trabalho. Primeira base do Black Star. Todos os mercenários vieram na frente da porta, e um painel de identificação complicado apareceu na interface. Depois que todos foram verificados que pertenciam ao Black Star Mercenary Group, a porta da base começou a se abrir lentamente e uma voz soou na interface. Identificação completa. 1. Bem-vindo de volta. 1. Felipe, como está o seu dia? Um mercenário brincou com a interface. Atualmente trabalhando. 1. Não consigo conversar casualmente. 1. Todos eles então entraram na base. O interior da base não era complicado. O centro da base era um grande espaço vazio com pontes que conduziam às diferentes regiões da base. Era como uma colmeia, e essa região do meio era chamada de porta-voz pelos mercenários. A base era realmente grande demais. Mesmo 1 milhão de pessoas não seria capaz de preenchê-lo completamente. E o grupo mercenário tinha apenas algumas centenas de pessoas no momento. Assim, o interior da base era extremamente espaçoso. Esses mercenários caminharam em direção ao salão principal enquanto conversavam, suas vozes ecoando no grande salão. Quando entraram no salão principal da base, viram que algumas centenas de pessoas já estavam esperando lá. Eles estavam todos esperando em silêncio com a atmosfera solene. Esses mercenários que conversavam alegremente pararam imediatamente de rir e tagarelar e se juntaram atrás dos outros mercenários. As poucas centenas de pessoas no salão principal eram os membros presentes do grupo mercenário. Eles estavam vestidos com diferentes tipos de armaduras e tinham armas corpo a corpo ou de longo alcance nas costas. Eles eram altos, baixos, gordos, magros, humanos e bestas. No entanto, todos eles tinham algo em comum. Eles estavam todos emanando a nitidez de um guerreiro de elite, e cada um deles tinha sobrevivido a centenas de batalhas. Na frente da multidão, os oficiais do Black Star estavam em uma fileira, de costas para a multidão. Erlos estava vestido com uma armadura azul clara, a Arosia estava brilhando por toda parte. Os 3 irmãos Volga pareciam ter sido feitos do mesmo molde e 3 outros novos oficiais que se juntaram há alguns meses. Quanto a Feidin e Sylvia, eles estavam mais distantes. Naquele momento, o chão de metal que estava na frente da multidão se abriu e uma figura humana subiu em um elevador. Seu sobretudo preto esvoaçava ao vento e ele tinha um colar feito de orbes comprimidas. Além disso, ele ainda estava usando uma máscara totalmente preta que cobria seu rosto. Era Anchial. Depois de um ano, Anchial mudou sua roupa para algo mais impressionante e imitou o líder da organização germinal a usar uma máscara. Ele sentiu que era mais bonito desse jeito. Afinal, sou alguém que possui sua própria propriedade, e meu fator de frieza deveria aumentar um pouco, pelo menos. Além disso, essa máscara preta é
Na verdade, um equipamento. No momento em que ele apareceu, o olhar de todos foi imediatamente fixado nele. Está todo mundo aqui? O olhar de Anxiao percorreu todos os presentes. Ele contratou esses mercenários pessoalmente, e a reputação de Floating Dragon era realmente útil. A maioria dos presentes eram lobos solitários com proezas de combate bastante impressionantes. Todos eram extremamente confiáveis. Todos os mercenários antes dele podiam ser divididos em 3 categorias diferentes. A primeira categoria seria de mercenários que não pertenciam a nenhum grupo de mercenários antes disso. A segunda categoria seria aqueles que pertenciam à divisão Sunil. A terceira categoria seria uma liga de guerra, que um dos novos oficiais trouxera com ele. Depois que a base foi construída, Anxiao não ficou na base, mas aproveitou para visitar outros planetas e contratou 3 novos oficiais com base em suas memórias. Esses eram personagens que haviam sido famosos em sua vida anterior. Serinde, um Sunil Grau B pugilista. Ele estava vestido com um capuz branco. Embora o material do capô parecesse mácio, tinha uma inscrição defensiva inscrita nele. Seu rosto estava escondido sob a sombra do capuz, e 2 grandes lâminas podiam ser vistas penduradas em sua cintura. Ele seria capaz de desembainhar aquelas lâminas a qualquer momento. E quando Anxiao o conheceu, Anxiao quase pensou que ele havia saído de um certo jogo popular de assassinato. Ele era outro Super Grau B que pertencia à facção guardiã da civilização Sunil. Quando Ferna saiu de Sunil, Serinde não foi embora juntas. Serinde tinha uma personalidade tranquila, e sua personalidade é igual à de sua rápida e estranha subclasse de pugilista. Ele era como um assassino escondido na escuridão e um nítido contraste com o estilo pugilista aberto de Erlous. Com Erlous fazendo a apresentação, Anxiao conseguiu encontrar o solitário Serinde e fez um convite para ele. Conforme a reputação do Black Star Mercenary Group crescia, mais e mais Sunil Super se dispunham a ingressar na Black Star. Era seguro e eles podiam ganhar muito dinheiro. Também se pode dizer que Anxiao estava oferecendo proteção a eles. Sob a persuasão de Erlous, Serinde aceitou o convite de Anxiao e começou a trabalhar com ele. Atualmente, a divisão Sunil era liderada por Erlous e Serinde. O segundo novo oficial era Ginette Colin, uma humana espacial feminina. Ela era uma mestre de canhão grau B e carregava vários tipos de armas de fogo pesadas por todo o corpo. A espessa camada de máquinas cobria sua figura alta e sexy. Era seu credo adorar o poder de fogo sobre qualquer outra coisa. Ginette era uma mercenária loba solitária muito famosa. Na vida anterior de Anxiao, ela se juntou ao exército Skiring e se tornou uma figura importante do exército. Anxiao tinha visto o nome dela quando estava examinando a lista de mercenários freelance e, portanto, decidiu incluir Ginette em seu grupo de mercenários enquanto ela ainda estava sozinha. O processo naturalmente não foi fácil. Ginette tinha um temperamento explosivo e amaldiçoou os céus e a terra. Ela nem mesmo colocou o dragão flutuante em sua mira. Anxiao elaborou um pequeno plano e interveio propositalmente em uma das missões de Ginette, com os 2 em lados opostos. Eles naturalmente acabaram lutando. Depois de Anxiao espancá-la terrivelmente algumas vezes, Ginette finalmente se inscreveu e se juntou ao Black Star Mercenary Group. Anxiao prometeu fornecer a ela armas de fogo pesadas a um preço baixo. Com o hobby de Ginette de colecionar todos os diferentes tipos de armas, ela aceitou imediatamente sua proposta. O terceiro oficial teve uma origem ainda maior. Ele era uma figura de classe de personagem principal. Anxiao havia feito um grande esforço antes de finalmente conseguir convencê-lo a entrar, exatamente como ele havia enganado Erlous naquela época. Armon Rockfall Sonodin, ele era um Yuan homem besta e tinha mais de 3 metros de altura. Todo o seu corpo estava coberto de pelos e ele parecia um pouco com um urso. Sua aparência ainda era adorável, mas na verdade ele pertencia a um clã de lutadores ferozes. Os homens besta de Luan tinham sua própria civilização, e ela estava localizada em um aglomerado estelar diferente. Seu método de governança era um sistema de aliança entre todas as diferentes tribos. Armon era um dos candidatos ao cargo de próximo chefe tribal da tribo Rockfall. Enquanto o homem besta de Luan era uma civilização galáctica, eles preservaram sua tradição guerreira, grosseira e amorosa à batalha. Quando a tribo queria decidir o próximo chefe, eles não votariam no novo chefe pacificamente, mas resolveriam o problema com uma batalha. Todos os candidatos seriam expulsos de seu planeta-mãe e enviados para planetas aleatórios. Eles teriam que se treinar na galáxia e também construir sua própria liga de guerra. Quando chegasse a hora designada, eles levariam todas as suas tropas de volta para seu planeta-mãe para participar da batalha para determinar o chefe. Em outras palavras, era semelhante à luta entre príncipes por autoridade. Armon era o personagem principal e seu enredo era para ajudá-lo a conquistar a posição de chefe tribal. Quando ele estava enganando Armon, Anxiao ativou esta missão. Esta missão era simples e violenta. Ele teve que lutar do começo ao fim. Depois que os jogadores completaram esta missão em sua vida anterior, o processo se tornou uma masmorra, e eles seriam capazes de ganhar um cristal de masmorra fazendo missões diárias na tribo Rockfall. Assim, Anxiao conseguia se lembrar da missão com clareza. A maneira de contratar Armon era, naturalmente, concordar com uma cerimônia ancestral e se tornar parte de sua liga de guerra. Armon não estava sozinho, e ele trouxe os subordinados de sua liga de guerra, dezenas de poderosos Luan Beastman, para se juntarem ao grupo mercenário. Armon tinha força de um super grau B, e sua habilidade Spear era simplesmente fortalecer seu corpo e fazer com que os músculos de todo o seu corpo se expandissem. Enquanto sua habilidade Spear era extremamente singular, Armon era proficiente em muitas armas diferentes e era um guerreiro com técnicas de batalha requintadas. Anxiao já havia dado uma olhada nos atributos de Armon antes,
e Armon tinha 6 subclasses raras que pertenciam à classe Guerreiro. A adição dos 3 novos oficiais deu ao grupo mercenário sangue fresco. Anxiao tinha cada vez mais subordinados capazes sob seu comando, e as recompensas que sua facção podia dar também aumentaram muito. Atualmente, a maior recompensa de missão que Anxiao poderia dar era 1 milhão de experiência, e seu limite de recompensa diária era mais de 20 vezes isso. Isso significava que se ele emitisse uma missão de facção, ele poderia dar mais de 20 milhões de experiência aos jogadores. A contratação de personagens NPCs foi tudo para atrair melhor os jogadores. Abrindo seu comunicador, Anxiao olhou para a introdução de seu grupo de mercenários. Sublinhado. Black Star Mercenary Group, classificação de credibilidade, 1018, alta, escala, 417 membros, grau D, 47, grau C, 359 membros, grau B, 11, missões concluídas, 82, área de atividade principal, Colton Star Cluster, história, batalha de defesa de Sunil, operação de resgate de prata, captura do chefe dos rebeldes da civilização de gemas púrpuras, Pilipelapa Wazaza, batalha de Noriose, 78 mais missões, expandir reduzir, criador, Estrela Negra, Anxiao, data de criação, Galaxy Calendar EAR 688, 02 de outubro, resumo, um grupo de mercenários de tamanho médio com um bom nome e credibilidade muito alta, missões de contratação concluídas com altas classificações várias vezes, trabalhe junto com muitos grupos de mercenários em grande escala, equipe de campo sob o Imperador Dragão, a base está localizada no planeta Golden Gate, o capitão mercenário Black Star ajudou Godor a matar um Calamity Grade Super em Noriose, de confiança, sublinhado. Hoje é o dia do lançamento da versão 2.0. Esperei quase um ano por este dia. Minha mão de obra deve ser suficiente. Anxiao acenou com a cabeça em sua cabeça. No último ano, Anxiao fez muitas coisas e se preparou amplamente. Ele havia construído um total de 23 linhas de montagem, e seus 4 milhões e 500 mil enas quase todos foram gastos, com apenas cerca de 1 milhão e 100 mil enas restantes. A maior parte de seu dinheiro fora gasto em materiais e sua linha de montagem produzia equipamentos sem parar. Seu armazém já tinha uma montanha de equipamentos no momento. O empréstimo já havia ultrapassado o primeiro ano sem juros. De acordo com a exigência de Rockface, ele teria que começar a pagar juros se o período de empréstimo fosse superior a um ano. Anxiao estava esperando para ganhar uma grande quantia em dinheiro dos jogadores. Sua experiência na interface já havia caído para menos de 100 milhões de pontos e Anxiao ainda estava no nível 116. Ele havia gasto toda a sua experiência em jogos de azar para projetos e elevando o nível de suas habilidades. Ele estava atualmente precisando desesperadamente de pontos de experiência. Ele ainda tinha um cartão de conclusão de missão em suas mãos e, se tivesse pontos de experiência suficientes, poderia até avançar diretamente e atacar até o nível 140. Seria uma mentira dizer que ele não esperava por isso. Mantendo seus pensamentos para si mesmo, Anxiao olhou para os mercenários presentes e disse: reuni todos hoje para uma missão em grande escala. Meu planeta natal está passando por uma calamidade, e sua visão se limita apenas a seu planeta. Eles não são capazes de ver o que podemos ver, e nós somos sua única esperança. Todos os mercenários começaram a se olhar. O planeta natal da Black Star, esse planeta atrasado chamado planeta Aquamarine. Eu lutarei por você assim como você lutará por mim. Armon martelou seu peito com o punho. Estarei ao seu lado como antes, proclamou Elos. Todos os mercenários no salão também começaram a expressar seu apoio. Olhando para a hora, estava quase certo. Anxiao abriu a interface e esperou em silêncio. Após uma breve espera, uma nova notificação apareceu. Sublinhado. A versão 2.0 agora está aberta. Buscando dados. Buscando dados concluído. Fórum de jogadores aberto. Bem-vindo ao Galaxy versão 2.0. Sublinhado. Depois de se preparar por tanto tempo, a versão 2.0 finalmente chegou. Os olhos de Anxiao brilharam enquanto ele caminhava em direção à porta. Algumas centenas de elites o seguiram majestosamente. Vamos lá. Capítulo 509. O retorno dos jogadores, erupção do desastre de mutação. No planeta Aquamarine, o continente sul estava experimentando um intenso calor do verão. O sol escaldante estava alto no céu, e ondas de calor podiam ser vistas subindo do solo. No instante em que a versão 2.0 foi lançada, a praça originalmente vazia do Santuário 3 foi subitamente inundada de pessoas. Em apenas alguns segundos, aquela praça originalmente espaçosa ficou lotada de gente. Antes do novo patch do sistema, por causa da missão The Last Bastion, que Anxiao havia deixado para trás e da análise do Galaxy Teams da versão 2.0, milhões de jogadores se reuniram no Santuário 3 e optaram por ficar offline lá. No momento em que a versão 2.0 foi lançada, o ponto de login para aqueles milhões de jogadores foi naturalmente o Santuário 3. Milhões de cabeças balançavam para cima e para baixo, olhando ao redor com curiosidade. Já é a versão 2.0, não parece haver muitas mudanças. O limite do nível superior aumentou e nossa experiência pode ser usada para aumentar nossos níveis. Parece que esta é a nova versão, de fato. Não há nenhuma outra mudança? Eu realmente quero tentar dar um fora no jogo. Pantos Taking Golf Club, por favor,
Tenha um pouco de respeito próprio. Todos os jogadores começaram a conversar entre si e abriram a interface para verificar suas estatísticas. Além do limite de nível aumentado, não parecia haver nenhuma outra alteração em suas estatísticas. Mas muito rapidamente, alguns jogadores perceberam que o status de uma determinada missão havia mudado. O status da missão de The Last Bastion mudou de congelado para ativo. Essa era a missão com o prêmio principal que Anxiao havia deixado para trás antes de sua partida. O requisito da missão era proteger o Santuário 3 como preparação para o desastre de mutação. E agora, esta missão foi realmente ativada. Isso significa que a calamidade na dica de missão já começou. Todos os jogadores ficaram imediatamente entusiasmados. Devido às bênçãos de Black Phantom, eles não conseguiram participar muito do enredo principal anterior. Desta vez, finalmente havia algo grande para eles fazerem. Certo, o NPC que emitiu esta missão foi Black Phantom. Oh, ele agora se chama Blackstar. Ele ainda está no universo. No momento em que pensaram em Anxiao, muitos dos jogadores não puderam deixar de sentir inveja dos jogadores profissionais que foram levados por ele. Eles haviam conseguido entrar no universo um passo antes e estavam a quilômetros de distância em termos de equipamento e experiência. Quando os jogadores ainda estavam observando os arredores, uma transmissão foi repentinamente feita do santuário. Todos os inumanos ficarão onde você está. Eu repito, todos os inumanos fiquem onde estão. Muito rapidamente, um grande número de guardas cercou a praça com suas expressões cheias de dúvida enquanto olhavam nervosamente para o grande número de jogadores. Os inumanos desapareceram de todo o planeta por quase um ano, e seu súbito aparecimento realmente assustou os administradores do Santuário 3. Bennett tinha enviado pessoas às pressas para controlar a situação. Ao mesmo tempo, os jogadores do Santuário 3 receberam uma missão. Sublinhado. Permaneça no local. Introdução à missão. Durante o seu tempo fora, muitas coisas aconteceram no planeta Aquamarine, e eles estão enfrentando uma ameaça que pode destruir sua civilização. Fique onde está e espere pacientemente que a pessoa relevante explique a situação. Sublinhado. Esta foi apenas uma pequena missão, e a recompensa não foi grande. Os jogadores também queriam saber o que estava acontecendo e, assim, todos ficaram na praça. Ao mesmo tempo, também porque estavam cercados por guardas. Quem sabia se eles acabariam sendo atacados se decidissem ir embora. Nenhum deles queria perder a favorabilidade com o santuário logo no início da versão 2.0. Não muito tempo depois, Bennett correu. Olhando para a enorme onda de jogadores, um traço de alegria podia ser visto em seus olhos. Ele se lembrou do que Anxiao disse a ele antes de partir para o universo. Anxiao disse a ele que os inumanos seriam uma força central para lutar contra a calamidade. Com os inumanos aparecendo novamente, embora ele não soubesse o motivo de seu aparecimento foi extremamente oportuno. Eles realmente precisavam de mão de obra no momento. Bennett pegou um alto-falante e disse: o planeta Aquamarine está enfrentando uma calamidade nunca antes vista e precisamos urgentemente de sua ajuda. Ele descreveu rapidamente a situação e os jogadores descobriram que já fazia mais de um ano desde a versão anterior. Apenas um mês atrás, um estranho fenômeno se espalhou pelo planeta Aquamarine e se tornou uma calamidade que cobriu todo o planeta. O planeta Aquamarine o chamou de desastre da mutação. Já havia se passado um mês desde a eclosão do desastre da mutação, e o planeta inteiro havia sido lançado no caos. O regime das 6 nações quase entrou em colapso em um curto mês. Ninguém sabia o motivo da calamidade, mas tinham certeza de que era por causa de algum tipo de vírus que chamavam de vírus da mutação. Muitos seres vivos diferentes, sejam humanos, bestas e até plantas, foram infectados pelo vírus. No entanto, o aparecimento do vírus nem mesmo pôde ser detectado, e ninguém sabia como o vírus se espalhou e quem estava infectado com ele. Antes da eclosão do vírus, todos os indivíduos infectados não seriam diferentes do normal, mas no momento em que o vírus estourasse, o indivíduo infectado apresentaria desejos incomuns que incluíam, mas não estavam limitados à intenção de matar, tendências destrutivas, raiva, tristeza, loucura, luxúria, fome, sede e assim por diante. Um indivíduo geralmente fraco pode ser transformado em um assassino que matou sem piscar. Uma pessoa comum pode de repente se agachar e comer loucamente a areia sob seus pés antes de morrer. Uma senhora conservadora e virtuosa poderia de repente se transformar em uma senhora lasciva. O mais assustador era o fato de o indivíduo infectado ainda manter sua racionalidade durante o surto do vírus. Isso significava que o indivíduo infectado não estava perdendo o controle ou agindo precipitadamente, mas sendo levado pelo desejo de realizar tais ações. De acordo com a lembrança desses indivíduos infectados, quando o vírus estourou, todos os seus desejos viriam do fundo de seus corações e eram seus verdadeiros pensamentos naquele momento. Era como se suas personalidades tivessem sido alteradas, mas eles não foram capazes de detectá-lo. Durante o surto do vírus, todos os indivíduos infectados se sentiram como se suas ações fossem muito normais. Bennett deu alguns exemplos, e os jogadores confusos perceberam imediatamente o quão assustador o desastre da mutação era. Maple foi onde ocorreu o primeiro surto em grande escala do vírus. Os indivíduos infectados no exército começaram a pegar seus rifles e atirar loucamente em seus próprios camaradas. O exército inteiro caiu imediatamente no caos completo. Ninguém sabia se o que estava abrindo fogo era um indivíduo infectado ou um soldado defensor,
e uma guerra interna estourou com tanques, helicópteros e até mísseis sendo usados. Esta batalha causou a perda de metade do exército de Maple. O próprio presidente havia até mostrado tendências violentas severas e queria explodir o mundo inteiro. Felizmente, o processo de lançamento de armas nucleares foi extremamente complicado. Se o botão para ativar um míssil nuclear estivesse no gabinete do presidente, o planeta inteiro provavelmente já teria sido destruído. Quanto ao presidente, ele foi imediatamente capturado após aquele incidente. Muitos eventos ridículos que nunca aconteceriam em circunstâncias normais começaram a acontecer em todo o mundo. Não teria sido assustador se uma única pessoa enlouquecesse. No entanto, se o mundo inteiro enlouquecesse, seria como um bando de demônios dançando. Ninguém sabia quando a pessoa ao lado deles teria o vírus, e eles não podiam nem mesmo ter certeza de que eles próprios eram normais. Esse medo era extremamente assustador e era como se o mundo inteiro se tornasse seu inimigo e eles não ousassem acreditar em mais ninguém no mundo. Um mês depois que o desastre da mutação estourou, a ordem da sociedade foi quebrada e muitas cidades prósperas se tornaram cidades fantasmas. Para sua própria segurança, muitos moradores da cidade não tiveram escolha a não ser encontrar um lugar para se esconder. A depressão havia se tornado uma emoção comum, e a visão de que a radiação causava esse estranho vírus tornou-se popular. Como tal, inúmeros cidadãos começaram a amaldiçoar a guerra da organização germinal, que lhes trouxe paz. Eles sentiram que esta era sua retribuição e o fim do mundo havia chegado. Depois de ouvir a introdução, muitos jogadores sentiram seus corações gelar. Colocando-se no lugar dos NPCs, esse vírus era realmente assustador. Os jogadores tinham muitas suposições a respeito da chamada calamidade da versão 2.0, mas nunca esperaram que fosse tão estranho. Qual era o vírus da mutação? De repente, os jogadores ficaram atordoados. O tempo no mundo exterior e o jogo fluíram em ritmos diferentes. Aos olhos dos jogadores, apenas alguns poucos dias se passaram, mas o mundo inteiro com o qual eles estavam familiarizados era completamente diferente. A necessidade de que o enredo seja tão emocionante. Este vírus é incurável? Um jogador perguntou. Bennett abanou a cabeça. Atualmente, encontramos duas maneiras de combater esse vírus. Em primeiro lugar, não é fácil para Super ser infectado, e isso é um fato verificado. Em segundo lugar, nosso Santuário 3 desenvolveu um tipo de supressor que pode impedir a propagação do vírus. No entanto, a produção é limitada. Estamos tentando cultivar todos os materiais necessários, mas a quantidade ainda está longe de ser suficiente. Quando essas palavras foram completadas, uma missão apareceu nas interfaces dos jogadores. Sublinhado. Desastre de mutação. Introdução à missão. O planeta Aquamarine está sofrendo uma calamidade sem precedentes, e é responsabilidade de todos os seres vivos neste planeta lutar contra o desastre da mutação. Requisitos da missão: contribuir para a luta contra o desastre de mutação. Progresso: 0,30 milhões. Requisitos de sucesso: complete a missão antes que o vírus de mutação seja concluído. Condição de falha: colapso da civilização do planeta Aquamarine. Todos os sobreviventes sendo forçados a recuar. Recompensa: depende da contribuição. Mesmo que o crescimento do vírus resulte na redução do progresso total, a contribuição individual acumulada será contada para a classificação da recompensa. Sublinhado. Os requisitos de missão para os jogadores eram extremamente semelhantes aos requisitos de missão de Anxial. Acontece que a missão de Anxial incluiu todos os planetas que sofreram com o desastre de mutação. Era óbvio que a missão do Grande Mecânico era mais completa. Este foi um grande enredo principal que envolveu todos os jogadores. A contribuição de cada jogador seria contada para o progresso da missão, e os jogadores precisavam trabalhar juntos para esse objetivo. Aceitamos uma missão do enredo principal logo após entrarmos online. O enredo desta versão é verdadeiramente rápido, sem qualquer construção e indo direto ao ponto. Gosto de como eles são diretos. Isso não está certo. A razão pela qual fomos capazes de obter a missão do enredo principal imediatamente é provavelmente porque ficamos online no Santuário 3. Parece que a análise do Galaxy Teams não está errada. De fato, fomos capazes de entrar em contato com o enredo principal mais facilmente através do Santuário 3. Quando todos pensaram nisso, eles foram imediatamente iluminados. Se eles estivessem em outros locais, não haveria ninguém presente para explicar todo o desastre para eles em detalhes. Além disso, Bennett havia mencionado anteriormente que o Santuário 3 era o único lugar que tinha o supressor. Isso significava que o Santuário 3 era o lugar onde o enredo principal se desenrolaria. Foi a missão que Black Phantom havia deixado para trás que os guiou até lá. Ele era realmente o farol deles. Com esta missão do enredo principal, os jogadores foram imediatamente energizados e todos foram perguntar se poderiam ser de alguma ajuda. A praça inteira desabou no caos e Bennett só conseguiu restaurar a ordem depois de muito esforço. Ele então fez com que seus subordinados dessem várias missões. Embora as missões fossem todas diferentes, essas missões contribuiriam para o enredo principal. Cada tipo de missão precisava apenas de um número limitado de jogadores, e uma confusão frenética de captura para a missão começou. As grandes guildas arrebataram a maioria das missões, e alguns jogadores solo não foram capazes de arrebatar uma única missão emitida pelo santuário. Um jogador não pôde deixar de perguntar:
Podemos deixar o santuário agora? Eu quero ir para outro lugar. É melhor você mesmo dar uma olhada nas muralhas da cidade, disse Bennett com um olhar desamparado. As altas paredes de ferro do santuário bloqueavam a visão do lado de fora. Ao ouvir essas palavras, muitos jogadores ficaram curiosos e escalaram as muralhas da cidade para dar uma olhada. Com apenas um único olhar, os jogadores ficaram pasmos. Nos 10 quilômetros circundantes, inúmeras tendas foram armadas, e as tendas eram como uma nuvem cinza cobrindo a terra vermelha. Era como um gigantesco campo de refugiados, e todos eles ficaram fora do santuário, recusando-se a sair. De vez em quando, o som de luta era ouvido. Quem sabe se a luta foi por causa do vírus ou pela escassez de comida e água. A notícia de que desenvolvemos um supressor se espalhou e inúmeras pessoas vêm aqui todos os dias, pedindo supressor e nossa proteção. Bennett também escalou as muralhas da cidade. Ao olhar para um mar infinito de tendas de refugiados, ele soltou um suspiro de tristeza. No entanto, nosso supressor é limitado em quantidade, e só podemos dar o supressor a um pequeno número de refugiados. Quanto aos outros, só podemos deixá-los esperar do lado de fora. Com mais e mais pessoas chegando, o número de incidentes de surtos de vírus também está aumentando, e muitas pessoas morrem do lado de fora todos os dias. No entanto, para evitar que o santuário mergulhe no caos, não posso permitir que todos eles entrem. Só posso assistir enquanto eles morrem. O mundo inteiro estava indefeso contra o desastre da mutação, e apenas o Santuário 3 tinha um supressor. O resultado foi extremamente claro. Este lugar se tornou a terra sagrada para os refugiados e sua esperança final. Na vida anterior de Anxiao, todos eram como moscas sem cabeça quando a calamidade estourou. Todos estavam perdidos em estado de choque e não tinham um alvo de esperança. A situação estava completamente caótica. Agora, por causa da influência de Anxiao, os refugiados de todo o planeta tinham um alvo. Era o Santuário 3 do Fantasma Negro, e foi tratado como sua única esperança. No entanto, o supressor que Emerald Grace e Aurora criaram só seria eficaz a curto prazo e não foi capaz de eliminar o vírus. Bennett não sabia o que fazer para resolver esta calamidade. Na verdade, não havia uma única pessoa no planeta com a Marine que soubesse o que fazer. Ele não pôde deixar de pensar no motivo que Anxiao lhe dera antes de partir para o universo. Black Phantom disse que queria encontrar uma maneira de resolver a calamidade. Isso significava que a solução para a calamidade não poderia ser encontrada no planeta Água Marinha. Bennett só podia colocar suas esperanças em Anxiao. Se ele realmente puder voltar, não existe outro santuário em todo o planeta. Bennett disse com um tom pesado. Este lugar é o único santuário. Capítulo 510. O retorno da Black Star. Ao mesmo tempo, na base temporária anterior do Black Star Mercenary Group em Juberliub, dezenas de luzes brancas piscaram. Os jogadores profissionais que seguiram Anxiao também apareceram. Eles eram Frenzy Edward, Altian, Boom It Dog e os outros. Durante a atualização para a nova versão, todos ficaram offline lá. O hábito de qualquer jogador profissional era abrir a interface na primeira chance de ver quaisquer alterações na interface. Como jogadores profissionais, eles estavam mais preocupados com suas estatísticas e equipamentos. Depois de confirmar o aumento do limite de nível, todos olharam em volta e ficaram imediatamente atordoados. No entanto, toda a base estava vazia e apenas uma luz solitária foi acesa. As paredes de metal brilhavam com uma cor branca fraca, refletindo a luz. Enquanto toda a base estava impecável por causa das instalações de limpeza, a porta que foi aberta e a atmosfera silenciosa fizeram os jogadores sentirem como se não houvesse ninguém ali por muito tempo. Os itens na sala haviam desaparecido, incluindo o armazém pessoal do Black Star e sua sala de modificação de máquinas. Se não fosse pelo fato de que até mesmo os móveis haviam sumido, eles teriam pensado que um ladrão havia invadido a casa. Por que não tem uma única pessoa aqui? Onde está minha estrela negra? Frenzy Edward perguntou. Quem sabe quanto tempo se passou? Parece que eles não estão mais aqui, disse Altian em tom solene. Também é possível que todos estejam mortos, disse Ligi e imediatamente atraiu os olhares furiosos das pessoas ao seu redor. Sua consideração tinha razões históricas por trás disso. Ele ainda se lembrava de que uma guilda subordinada de seu templo de Deus uma vez enfrentou a tragédia de seu local de missão da missão ser destruído. Idiotas. Vocês não podem apenas verificar os detalhes da Faction. Maplimon revirou os olhos para o resto deles. Como parte do grupo mercenário, eles foram capazes de verificar as informações básicas da facção e descobrir a situação do grupo mercenário Black Star. Não havia necessidade de adivinharem cegamente. No entanto, o que os jogadores não sabiam é que eles só podiam ver as informações da facção porque Anxiao havia adicionado intencionalmente essas informações na interface da facção. Foi para que estes jogadores pudessem testemunhar o crescimento do grupo mercenário e construir o seu sentido de pertença. Do começo ao fim, o grande mecânico Ansa deu benefícios aos jogadores para que ele pudesse arrebatar mais dinheiro. Depois de abrir a interface da facção, os jogadores ficaram imediatamente chocados com as informações exibidas diante deles. O número de pessoas na facção aumentou, e na verdade existem mais de 400 pessoas. O número de missões concluídas também aumentou. Rapidamente, dê uma olhada no resumo. Está escrito que a localização da base do Black Star Mercenary Group é no planeta Golden Gate. Então, acontece que o grupo de mercenários mudou de casa. Mas onde está o planeta Golden Gate? Frenzy Edward perguntou. Isso não é tudo. Veja isso. Black Star realmente matou um Calamity Grade Super Inuriose. Meu Deus, ele é muito poderoso. Boom It Dog engasgou. Ele então perguntou, espere. Em que série é um Calamity Grade Super? Naquele momento, os jogadores ainda não sabiam que as Supers Gradia também eram chamadas de Grade Calamity. Eles apenas sentiram que o nome era extremamente legal. Em qualquer caso,
Qualquer coisa acima do grau C era algo que os jogadores só podiam admirar. Todos os jogadores profissionais ficaram atordoados. O que o Black Star Mercenary Growl passou quando não estava por perto. Nesse exato momento, a campainha da fortaleza tocou de repente e os jogadores pularam de choque. Eles então abriram a porta. E um homem cobra com 3 chifres estava parado do lado de fora da porta. Vocês são membros do Black Star Mercenary Growl? O homem cobra perguntou. Os jogadores profissionais se entreolharam antes de assentir. Sou o capitão da Royal Crown Travel Agency. Sua excelência Black Star me pediu para enviar todos vocês ao planeta Aquamarine. Por favor, siga-me. Ao ouvir isso, uma expressão de descrença pode ser vista em seus rostos. Eles nunca poderiam ter imaginado que a Black Star enviaria uma nave espacial para buscá-los. O Mutation Disaster mudou a estrutura de todo o planeta. O governo das 6 nações estava quase entrando em colapso. E os territórios das 6 nações haviam caído no caos com o governo perdendo o controle. Como todos tinham chance de contrair o vírus, nem mesmo os funcionários do governo foram poupados. Funcionários de todos os níveis contraíram o vírus e, se o governo perdia sua equipe competente, era o mesmo que perder sua força. Assim, as 6 nações estavam gradualmente caindo em direção à destruição. Os vários setores e camadas da sociedade foram criados pelo homem, e a ordem da sociedade foi o que fez as pessoas se submeterem a ela. O Departamento de Justiça, o Exército, o Corpo Econômico, a tradição cultural, a moral, as ideias dominantes e assim por diante estavam todos lá para permitir que as pessoas entendessem o preço de ir contra as regras e, assim, restringir suas próprias ações. No entanto, o vírus da mutação destruiu o senso comum de lógica e medo de uma pessoa. Eles não considerariam quaisquer consequências quando o vírus estourasse, e todas essas estruturas sociais perderam completamente o seu propósito. O sistema social que parecia inquebrável havia se transformado em um vaso frágil em uma única noite. Caos primordial. Esta foi a descrição mais precisa do estado atual da sociedade. Nenhum ser vivo era confiável, e apenas a máquina fria era confiável. Após a eclosão da calamidade, as 6 nações abandonaram toda a sua inimizade anterior. Diante de tal calamidade, seus benefícios individuais não eram mais importantes. Eles não tiveram escolha a não ser dar as mãos, e os escalões superiores das 6 nações estavam tendo uma videoconferência naquele momento. 20 dias atrás, nós emitimos um pedido de ajuda para a civilização Godoran. Godora disse que eles viriam para cá assim que pudessem, mas eles não apareceram depois de tanto tempo. O desastre da mutação era como uma virgem que usava um cinto de castidade. Independentemente de como eles tentaram, eles simplesmente não conseguiram que ela abrisse as portas. As 6 nações sabiam que seria impossível para elas lidar com o desastre da mutação com sua tecnologia atual, e todos os seus meios eram ineficazes. Assim, eles enviaram um relatório da calamidade a Godora e esperavam que uma civilização de classe alta os salvasse. No entanto, nenhuma nave espacial pousou até agora, e os escalões superiores das 6 nações estavam ficando ansiosos. Eles tentaram incomodar Godora uma e outra vez, mas só recebiam uma resposta de uma secretária eletrônica de inteligência artificial. Na verdade, as 6 nações não sabiam que o desastre da mutação não apenas estourou no planeta Água Marinha, mas em todo o sistema estelar Garton. Godora também estava extremamente ocupado. Anchial não havia revelado que esse era o plano de Darkstar e, portanto, Godora ainda estava no escuro e não tratou o desastre de mutação com grande importância. A chegada de Godora não é algo que possamos controlar. Atualmente, temos uma nova situação. Os inumanos que desapareceram há mais de um ano apareceram novamente. Isso é realmente uma coincidência. Talvez tenham sido eles que trouxeram o vírus da mutação. Alguém disse com raiva. As 6 nações sempre suspeitaram dos inumanos, por não serem da mesma espécie. O preconceito e a discriminação contra os inumanos nunca desapareceram. Não importa o que aconteça. Os inumanos são em sua maioria supers, e eles podem ser capazes de nos fornecer alguma ajuda. Independentemente de quem venha em nosso auxílio, desejo apenas acordar deste pesadelo em breve. Nessa situação, não me atrevo nem a encontrar minha esposa, com medo de perder o controle e acabar prejudicando-a, disse um dos funcionários em tom deprimido. Embora Benet tenha compartilhado com o mundo a receita do supressor, apenas o Santuário 3 é capaz de produzi-lo de maneira estável. Ele disse que não pode nos dar nenhum supressor extra, mas eu não acredito nele. Eles estão definitivamente escondendo mais supressores em seus depósitos. Quando essas palavras foram ditas, todos os líderes das 6 nações ficaram em silêncio. Todos eles sabiam que todos os presentes estavam de olho no supressor. Quando uma calamidade ocorreu e havia apenas um item capaz de lutar contra a calamidade, o significado daquele item excedeu em muito seu próprio uso. Para obter o supressor, todos não tinham escolha a não ser obedientes. Mesmo que Benet não tivesse outros planos, o Santuário 3 já havia se tornado o centro do mundo inteiro com um fluxo interminável de pessoas correndo em direção a ele. As 6 nações queriam controlar o supressor e usá-lo para estabilizar seus cidadãos e restaurar a ordem em seu regime. No entanto, se eles decidissem arrebatá-lo, a situação à qual as pessoas do mundo haviam finalmente se adaptado seria quebrada mais uma vez, e eles enfrentariam um enorme risco. Se não tomarem cuidado, podem acabar causando um resultado que não pode ser revertido. Estabilizar seu regime foi mais importante do que a vida e a morte de toda a civilização. Alguns deles não conseguiram se persuadir, enquanto outros conseguiram. Independentemente da facção a que pertenciam, eles ainda estavam em um dilema. Se realmente queremos fazer isso, temos que ser rápidos, disse o líder de Hylian. O tempo não espera por ninguém.
2 dias se passaram rapidamente. Os jogadores ficaram para trás no Santuário 3 para se acostumar com a nova versão e participar da missão do enredo principal. Embora os jogadores fossem muitos, havia um suprimento quase infinito de missões no Santuário. As missões com a maior recompensa foram naturalmente as missões oficiais emitidas por Bennett. Havia um número limitado dessas missões todos os dias, e as outras missões podiam ser ativadas conversando com diferentes NPCs. Os infindáveis refugiados fora do santuário tinham muitos pedidos, e eles nunca seriam capazes de terminar todas as tarefas. Essas tarefas que as pessoas normais achariam extremamente problemáticas eram extremamente agradáveis para os jogadores. Eles executavam as tarefas com uma atitude séria e eram extremamente apaixonados por seu trabalho. Cada jogador era como um cidadão modelo, e os guardas do santuário pareciam não ter contraste. A grande maioria das recompensas da missão os premiaria com o progresso do Mutation Disaster. Após 2 dias de trabalho árduo, o progresso total foi de 730 mil pontos. Deveria ter sido mais alto do que isso, mas a destruição causada pelo desastre da mutação todos os dias diminuiria o progresso total. Os jogadores precisavam continuar acumulando pontos de progresso. Caso contrário, os pontos de progresso total da missão continuariam caindo. Enquanto eles não estavam claros sobre a razão por trás do vírus da mutação, os jogadores não se importaram. Contanto que eles tivessem a orientação da missão, eles apenas seguiriam a orientação e completariam a missão. Como a versão 2.0 daria aos jogadores a chance de entrar no universo. Os jogadores sabiam que esta missão do enredo principal era apenas um único enredo inicial da nova versão e não todo o enredo. Os jogadores de outros planetas também tiveram encontros semelhantes, enfrentando o perigo no momento em que a versão começou. Acontece que o perigo que enfrentavam era totalmente diferente. Planet Winterfrost enfrentou o enredo mais engraçado. Como um planeta em que o exército de extinção posicionou suas tropas, alguém havia realmente lançado uma expedição punitiva contra eles. Que irritante. Em comparação, a velocidade com que os jogadores do planeta Aquamarine entraram no enredo principal foi a mais rápida. Além disso, a situação da trama era muito semelhante à vida anterior de Anxial. Os fóruns estavam tão animados quanto antes da atualização, na verdade, ainda mais animados do que antes, com a nova versão sendo lançada. Muitos jogadores estavam compartilhando informações e novos posts apareciam cada segundo. Bennett parou no topo das muralhas da cidade e olhou para o clamoroso santuário. A figura dos inumanos podia ser vista por toda parte, e eles cuidaram de sua atual escassez de mão de obra. Ao testemunhar esta cena, suas sobrancelhas franzidas se afrouxaram ligeiramente. Felizmente, temos a ajuda desses inumanos. Nunca imaginei que a influência do Black Phantom ainda nos protegeria. Bennett soltou um suspiro e murmurou com um tom complicado. Hila estava de pé atrás dele e encostado na parede. Seu rosto estava inexpressivo enquanto ela olhava para as infinitas tendas de refugiados. De repente, um estranho grito pode ser ouvido dos refugiados, e inúmeros indivíduos tiveram uma explosão do vírus. Essa era a parte mais assustadora do vírus. Pode estourar a qualquer momento. O campo de refugiados, que mal conseguia manter sua ordem, tornou-se imediatamente caótico. Alguns milhões de indivíduos infectados ficaram com os olhos vermelhos e uma grande batalha começou. A cena era extremamente impressionante, e a comoção alta era como um tsunami ensurdecedor. Uma pequena porção de refugiados que não se infectou com o vírus sentou-se no chão tremendo. Os guardas nas paredes do santuário também ficaram completamente pasmos. A expressão de Bennett mudou e seus braços agarraram a borda da parede. Ele usou tanta força que suas impressões digitais puderam ser vistas na parede. Com tanta gente se reunindo aqui, no momento em que ocorre uma explosão coletiva do vírus, as consequências são terríveis. Quando os sintomas do vírus diminuem, o número de vítimas é provavelmente na casa dos milhões. Todos os jogadores pararam sua missão em mãos. Esta foi a primeira vez que testemunharam uma explosão coletiva do vírus e ficaram extremamente chocados. Alguns ativaram o recurso de gravação. Eles já haviam testemunhado uma guerra antes, mas a visão de uma grande luta de gangues entre alguns milhões de pessoas foi a primeira vez. Os refugiados não usavam armas e usavam apenas os punhos ou dentes para lutar. Eles eram como bestas extremamente sanguinárias. Devemos detê-los. Do contrário, muitas pessoas morrerão. Envie todas as nossas forças e nocauteie todos os indivíduos infectados. Bennett imediatamente emitiu uma ordem. Todo indivíduo infectado merecia a oportunidade de ser salvo. Com tantas pessoas se matando diante de seus olhos, Bennett não conseguia assistir sem fazer nada. Estrondo. Bem naquele momento, um som estrondoso alto podia ser ouvido de longe, ficando cada vez mais alto. Olhando para o horizonte, incontáveis bestas estavam correndo de uma forma majestosa. As feras do planeta Aquamarine também foram infectadas com o vírus da mutação. Originalmente, o ambiente selvagem era extremamente perigoso e agora era ainda mais difícil sobreviver. Além disso, o surto de vírus entre feras e humanos foi diferente. Enquanto os animais infectados se tornariam violentos, eles formariam um grande rebanho e se moveriam juntos. Às vezes, eles lutavam entre si, e outras vezes, eles atacavam as cidades. A maré da besta avançou direto para o campo de refugiados e começou um massacre. Os refugiados foram mordidos e pisoteados pelas feras,
e uma cena sangrenta se desenrolou. Era como se uma legião de cavalaria pesada tivesse investido contra um bando de plebeus indefesos. Pá! Beneta esmagou a esquina das muralhas da cidade e gritou com raiva. Isso não é bom. Uma maré de feras realmente veio neste momento. Rapidamente, salve-os, se não fizermos nada, todos os refugiados morrerão. Naquele momento, uma grande mudança ocorreu em todas as interfaces do jogador. O progresso total de Mutation Disaster caiu 10.000 pontos em um piscar de olhos, e todos eles acionaram uma missão urgente. Os requisitos da missão eram salvar o máximo possível de refugiados fora da cidade, com a recompensa variando de 50.000 a 200.000. Quanto menos mortes, maior será a recompensa. Além disso, o progresso total de sua missão estava caindo rapidamente e, se eles não salvassem os refugiados rapidamente, mais da metade de seu árduo trabalho nos últimos 2 dias seria desperdiçado. Rápido, saia da cidade e salve-os, solicitando uma festa. Qualquer um servirá. Eu só preciso preencher a festa. Os jogadores da cidade imediatamente ficaram frenéticos e saíram da cidade para salvar os refugiados. Depois de nocautear os indivíduos infectados, eles os enviaram para o santuário. Além de salvar os refugiados, Beneta enviou uma porção de jogadores para atrasar a maré da besta. O número de bestas era realmente muito grande, e havia no mínimo 300.000 bestas. Eles não seriam capazes de matar as feras tão cedo e só poderiam ganhar tempo para salvar o maior número possível de refugiados. Ela já havia atacado a maré da besta, e sua energia vermelha escura foi liberada sem qualquer restrição. Um após o outro, os animais caíram. Os jogadores nas redondezas também travaram uma batalha intensa com as feras e ficaram encharcados com o sangue das feras. Matar era sua especialidade, e a batalha já estava arraigada em seus ossos. Era uma ação normal para ela, como comer ou dormir. No entanto, Ila realmente teve uma emoção complicada durante aquela batalha. Ela costumava ser uma executora que matava inocentes, e esta foi a primeira vez que ela lutou para salvar a vida de outras pessoas que não tinham nada a ver com ela. Estrondo. Toda a situação estava extremamente confusa. O campo de refugiados estava imprensado entre as feras avançando de um lado e os jogadores tentando salvar o máximo de pessoas possível. Ambos os lados estavam avançando em direção ao centro, e os refugiados infectados não sabiam como escapar. Ainda envolvidos na batalha, mesmo com a força de Bennett, ele também sentia que a situação diante dele era extremamente complicada. Suas palmas estavam cobertas de suor enquanto ele olhava para a situação nervosamente. Existem muitos animais e sua taxa de ataque é de pelo menos 4 por segundo. Não podemos atenuar os danos de forma alguma. Droga, meu moral está esmagado. Minha bunda foi esmagada. As lacunas estão por toda parte e não podemos bloqueá-las de forma alguma. Os jogadores que estavam bloqueando a maré da besta se sentiam completamente desamparados e os jogadores morriam a cada segundo. Embora pudessem reviver, eles precisavam de tempo para sair correndo do santuário, e isso atrasaria o tempo. O que eles mais precisavam era de tempo, e o progresso de sua missão estava caindo a cada segundo, fazendo com que todos os jogadores ficassem extremamente ansiosos. Chiu. No momento em que a situação estava piorando, um rugido ensurdecedor veio do céu. Apesar do ambiente caótico e barulhento em que se encontravam, todos podiam ouvir claramente o rugido ensurdecedor e todos se viraram para olhar para o céu. Algumas centenas de cápsulas de metal em forma de ovo desceram do céu e começaram a queimar como bolas de fogo. Era como algumas centenas de meteoros descendo, e seu local de pouso era bem na porta do santuário. Bom, bom, bom. As cápsulas de metal pousaram no chão e encheram o solo de rachaduras. No momento seguinte, as portas para as cápsulas de metal se abriram e uma pessoa saiu de todas as cápsulas de metal. Eles estavam vestidos com armaduras e seguravam armas nas mãos. Seus estilos eram extremamente variados, e eles obviamente eram convidados do espaço sideral que não pertenciam ao planeta Água Marinha. Todos olharam com curiosidade e imediatamente souberam que esses ovos de metal eram vagens de airdrop do espaço. Esses convidados indesejados eram guerreiros da galáxia. Assim como todos queriam perguntar sobre suas intenções, um homem vestido de preto que estava usando uma máscara acenou com o braço e os cerca de 100 guerreiros galácticos avançaram em direção à maré bestial. Estrondo. Os guerreiros galácticos exibiram suas poderosas capacidades de combate e imediatamente assumiram o controle da batalha. A maré de besta, antes aparentemente imparável, parecia ter batido em uma parede de metal. Algumas centenas de pessoas demonstraram força maior do que os milhares de jogadores ao redor. Uma expressão de choque passou pelos olhos de Ila. Ela estava no campo de batalha e podia sentir claramente sua força. Quase todos os guerreiros galácticos deram a ela uma sensação de pressão ainda mais poderosa do que a que Bennett deu a ela. Além disso, Bennett era o ser mais poderoso do planeta Aquamarine no momento. Isso significava que qualquer um desses guerreiros galácticos era mais poderoso do que Bennett. Com uma força desconhecida interferindo, o perigo foi evitado. Apenas o homem mascarado negro permaneceu nos portões do santuário sem fazer nenhum movimento. Bennett saltou das muralhas da cidade e caminhou em direção ao homem mascarado. Quem é você? De onde você vem? Por que você está nos ajudando? Bennett já tinha visto o Goduran observer capturado antes e, portanto, não perdeu a calma ao ver alienígenas. Mas no momento seguinte, sua expressão, que ele tentou manter fria, se transformou em choque. Anxiao ergueu o braço e tirou a máscara para revelar sua aparência. Um sorriso pôde ser visto em seus lábios e ele se sentiu extremamente suave.